Ter o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas aqui me faz imaginar um monte de perguntas. Eu vou começar, a mesa está logicamente aberta a te perguntar. Aqui temos uma modalidade. O Maurício, que está aí, conduzindo o teleprompter, ele faz uma medição do tempo. Porque temos algumas pessoas por aqui, sabe, por essa região aqui, sabe, por essa região aqui, que falam um pouquinho. Então a gente colocou um medidor de resposta. 3 minutos é suficiente para enquadrar uma resumida resposta. 2 minutos e 30, o Maurício vai fazer plim, faltam 30 segundos para concluir. No 3 minutos, o nosso diretor tira o microfone. Pronto, é assim que funciona. Um pouco autoritário, mas coloca ordem na mesa. Então, a primeira pergunta. Lula tem chances de ganhar a reeleição mesmo? Olha, César, essa pergunta a gente responde assim, todos que disputam uma eleição têm chance de ganhar. Senão a gente não teria eleição. A eleição a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. Certo? O exemplo que eu cito, muito claro, é a eleição de 2014. Há 30 dias das eleições não existia Marina Silva. Aí teve a queda de um avião, ela era vice, ela chegou a liderar as pesquisas. Sim. Então, um exemplo que eu já estou te citando. Mas na realidade de hoje, se a eleição fosse hoje, eu não veria o presidente Lula tão favorito assim quanto estão propagando. Por quê? Por causa da avaliação da gestão, certo? Onde o desaprova ainda é mais alto que o aprova, pouca coisa, mas ainda é mais alto, e a rejeição dele. E principalmente levando em conta que provavelmente, a gente não terá um Bolsonaro disputando a eleição na cabeça. Não será Lula contra Bolsonaro. Isso evitaria a polarização? Isso evitaria a polarização, cairia um pouquinho a polarização. Então eu não vejo Lula contra Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque a rejeição, os dois têm muito voto, mas os dois têm muita rejeição. O presidente Bolsonaro tem muito voto e muita rejeição. Lula tem voto e muita rejeição. Já os outros candidatos, eles têm em torno de, te diria, de 7 a 11 pontos a menos em potencial eleitoral de rejeição do que o presidente Lula na realidade de hoje. Não significa que em março, abril, maio isso possa mudar, porque a pesquisa é uma fotografia do momento. Mas na realidade de hoje, eu não vejo o presidente Lula favorito do jeito que estão falando. Eu vejo uma eleição muito disputada, se fosse hoje, mas muito disputada, certo? Mas favoritismo, como a narrativa está querendo vender, não vejo isso. Rodolfo Nogueira, a sua pergunta. Bom, eu acho que a grande maioria da população brasileira recebe até 2 salários mínimos. Com o custo de vida atual elevadíssimo, como você acha, Murilo, que isso realmente vai fazer a diferença nessa eleição, né, com os eleitores do Lula, e como que pode ser revertido isso em 2026 em favor do governo federal do Lula? Olha, deputado, é muito boa a sua pergunta. O presidente Lula, essa melhora que veio nos últimos 3 meses, certo? Fora a narrativa, o que tem ajudado muito o presidente é a parte econômica. Nas pesquisas que nós fazemos, as outras empresas, o que você sente? O povo reconhece uma melhora econômica. Então, eu vejo que o principal fato dessa melhora do Lula não é a narrativa Trump, não é a narrativa anistia, e sim o preço do supermercado. A população reconhece que o preço do supermercado está baixando. Então, isso está ajudando o presidente Lula a recuperar a sua popularidade. Então, essa é uma questão. Aí a pergunta que fica no ar é: o bolso vai fazer diferença nas próximas eleições? Com certeza. Agora, como vai chegar a economia? Mas não é a economia dos índices, é a economia real. A economia real. O povo está consumindo, o povo está comprando. A tão sonhada picanha baixou, a cervejinha baixou. Isso vai pesar muito em 2026, mas eu acho que ninguém tem essas respostas. Por quê? Pode ter crise internacional, pode ter chuva, pode ter geada, pode ter vários e vários fatores que podem fazer o preço, principalmente de supermercado, variar para cima ou para baixo. Então isso eu acho que vai pesar demais nas eleições de 2026, mas isso o povo vai medir quando? Maio, junho do ano que vem. Agora, por exemplo, há 6 meses atrás estava caríssimo. O presidente Lula perdeu muita popularidade por causa disso. O preço começou a baixar, ele já melhora. Quer dizer, como vai chegar o Brasil no ano da eleição? Essa é uma grande pergunta que a gente não tem resposta. Mas o bolso faz diferença, sim. O professor Suano, tem gente aqui que está te defendendo. No chat falam, é uma sacanagem cortar o microfone do professor Suano.
Gente, é piada. Ninguém corta o microfone, ninguém. Alguma vez colocamos limites? Nunca. Então, não, é uma questão assim de uma brincadeira da gente. Aqui é o lugar para falar, para se expressar o tempo que quiser. Mas dá para concentrar em 3 minutos. Mas é brincadeira interna. Se a pessoa precisar mais de 3 minutos, obviamente, não terá problema nenhum. Faça a sua pergunta, mas que seja curta. Tá bom. Você não, porque você é um dos caras mais... Inclusive, o pessoal de Caxias falou que como você representa a elegância na mídia brasileira. Então, o pessoal de Caxias falou isso até hoje. Muito obrigado. Ele puxa saco mesmo. Não, só vejo as qualidades das pessoas. Tá, quer ver como eu não puxo saco? Agora vamos lá. Murilo, vamos lá. Eu, particularmente, eu tenho muitas, eu diria, angústias com relação às pesquisas de intenção de voto. Eu acho que elas revelam menos a realidade e mais o impulsionamento para uma realidade futura. Ou seja, para mim, sempre me angustia isso. No entanto, há 2 empresas que eu respeito, a tua é uma delas. Tá? Porque ela tenta sempre, se erra, erra por pouco e não está preocupada em errar, está preocupada em mostrar o quadro que uma metodologia apresentou. É a tua e aquela que eu não sei quem é que o Portal 1360 contrata, por uma razão simples. Que eles colocam a metodologia. É na metodologia que está o problema para mim. Porque muitas vezes, a gente liga por telefone, conta na rua, mas isso não é metodologia. Metodologia é o conjunto de perguntas e respostas, qual é a amostragem, tem uma série de elementos. Aí a minha pergunta é direta à questão de metodologia. É óbvio, você não vai falar qual é a tua aqui, não vai entregar o segredo industrial para o bandido. Tá? Mas por qual razão, o que é feito, já que a metodologia é científica, para ter tanta discrepância em relação a outras instituições? Eu sei que você é um homem elegante, você não vai também detonar os demais. Eu já tinha visto, você realmente é um homem elegante. Então, mas o que é feito nessas metodologias para dar tanta discrepância? Eu, por exemplo, quando eu vi acompanhando determinadas eleições no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila aparecia com 20 pontos acima de outras pessoas. Isso pelo antigo IBOP, que depois virou IPEC, eu tenho impressão, mas o que mais se aproximava foi o teu instituto. Ele se aproximou mais da realidade e mostrou que, muito pelo contrário, aquilo não estava acontecendo. Olha, eu vou te responder em relação à eleição passada presidencial, o que foi o sucesso da Paraná Pesquisas. Com relação à calibragem, à amostragem, certo? Muitos institutos usavam mais de 40%, 42%, 44% de pessoas com até ensino fundamental, que era o que mostrava o IBGE, certo? A Paraná Pesquisas ia à rua pesquisar, nós nunca encontrávamos esses 42%, 44%, certo? Então, o que acontecia? O entrevistador voltava e dizia, não encontra essa pessoa. Você quer que eu faça, por exemplo, 10 entrevistas aqui embaixo? Não passa 4 pessoas com ensino fundamental. Não existe isso, certo? Então, o que a gente fez? A gente começou a acreditar que a gente ia trabalhar com 34%, 35%, certo? Se você pegasse as nossas pesquisas com as outras e eu ponderasse para 42%, 44%, o nosso resultado ia igual para eles. E se você pegasse a pesquisa deles e calibrasse para 35%, vinha para a nossa. Então, na verdade, o que acontece é muito da amostragem, que eu quero dizer isso para você. Tem gente que pondera por vários fatores, vários e vários. A Paraná Pesquisa pondera por sexo, faixa etária, escolaridade e posição geográfica. O resto é resultado coletado em campo. A gente não pondera, a gente não faz. Por quê? Porque a gente acredita que com essas 3 estratificações a gente já consegue coletar a realidade sem que haja fraude na ponta. Porque eu já fui entrevistador. Certo? Quanto mais você coloca de requisitos para achar aquela pessoa, mais fraude vem do campo. Porque não acha. Certo? Então, eu acho que cada instituto tem a sua metodologia, cada um acredita no que faz. Existem muitas empresas sérias no Brasil, eu acho que é uma diferença de metodologia, não é tudo igual. Agora, se você fizer estudos, que neles fazem, muitos bancos fazem isso, eles pegam todas as pesquisas e eles pegam parâmetros iguais. Aí você vai ver que as pesquisas são quase todas iguais. Aí é uma aposta. Qual parâmetro que você vai usar? É que nem quando você está doente. Eu vou te dar X% daquele medicamento, X% do outro. O outro não, o outro médico. Vou acertar a calibragem, vou dar mais desse. Pode ser que tenha efeito e o outro não. Mas não significa que o médico... É uma questão de calibragem. Certo? Daquilo que você acredita, da tua experiência também. Eu acho que pesa muito, certo? E a experiência, né? Eu acho que quantos anos as empresas têm, isso pesa muito também como experiência, né? Luiz Arthur,
Murilo, eu estou muito preocupado com a eleição do ano que vem, porque eu estou prevendo que vai ser a maior onda de populismo da história do Brasil. Assim, maior do que foi a Dilma em 2014, que ganhou a eleição contra o Aécio, porque turbinou a economia, turbinou o gasto público. É verdade que depois ela assume em 2015, a bomba explode no próprio colo e o final foi impeachment. Por que eu digo isso? Vale gás, energia elétrica gratuita, imposto de renda e isenção até R$5.000. Bolsa Família turbinado, pé de meia, salário mínimo acima da inflação, servidores com salário também reajustados acima da inflação e por aí vai. O Lula não entregou déficit, ou melhor, não entregou superávit em nenhum ano. Foi déficit no primeiro ano, no segundo, déficit esse ano. Vai ser déficit no ano que vem, que pese o Haddad prometa superávit. Ninguém acredita que ele vai cortar gasto em ano público e o meu temor é esse. O populismo é muito fácil de ser vendido. Ele parece um pacote de bondades. Uma parte da população acredita que aquilo é um pacote de bondades, mas que no final das contas quem paga a conta é a sociedade através de mais inflação, de mais juros, recessão econômica e desemprego. Meu ponto aqui é, você acha que o populismo pode vencer a eleição ano que vem e de que forma as pesquisas conseguem mensurar isso? Com certeza, eu não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, mas com certeza isso ajuda a ganhar a eleição. Não tem como. Se você aumentar a Bolsa Família, se você aumentar o salário mínimo, vale gás, tudo que você falou, lógico que ajuda. E ajuda muito. Não tem como negar. A conta vem lá na frente. Certo? A conta, o mesmo benefício que vai ter para ganhar as eleições, vai ter de menos popularidade lá na frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas dizer que não ajuda, sim, e vou mais longe. Certo? Não é só o governo federal. Os governadores, principalmente aqueles que vão à reeleição, também fazem pacote de bondade. Isso está na política brasileira. Isso, infelizmente, está na política brasileira. Você vê governadores de direita, governadores de centro, de esquerda, todos também. Os que vão à reeleição, no último ano, também abrem as suas bondades. Mas, para o país, para um futuro do Brasil, é muito ruim, mas que ajuda a ganhar a eleição. Por que a Paraná Pesquisas não inclui Eduardo Bolsonaro nas suas pesquisas? É uma pergunta aqui da nossa audiência. Olha, são dois fatores. Eu já tinha dito isso anteriormente. Uma das minhas últimas conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas que o PL contratava, a gente define os candidatos com o contratante. Por exemplo, você vai contratar a pesquisa, lógico, tem que ter uma lógica. Então você coloca lá, quem que você quer que coloque de presidente? De candidatos a presidente, caso você não dispute, quem que a gente coloca? E, na ocasião, era Michele, Tarcísio, esses eram os candidatos. Os filhos não entravam. Claro. Não entra nem Eduardo, nem Flávio. Certo? Então, hoje depende muito de quem contrata. Certo? Se a pessoa que contrata, ela fala, eu quero testar o nome do Eduardo, eu quero testar o nome do Flávio. Aí inclui. Aí coloca. Perfeito. Só que hoje, a maioria das pessoas que nos contratam, também não existe essa solicitação. Claro. Coloque o nome do Eduardo e coloque o nome do Flávio. Perfeito. Certo? Então, esse hoje é o principal questionamento. Por exemplo, se a revista Oeste, um exemplo, nos contratar uma pesquisa hoje e falar assim, eu quero testar os nomes de Eduardo e Flávio, com certeza vai ter um cenário com Eduardo e com Flávio. Mas é muito claro para esclarecer isso, que hoje não há uma demanda dos contratantes, são diversos contratantes, não é um só contratante. Entendi. Certo? Então, hoje, eu acho, pela realidade de hoje, certo? Até uma definição, uma nova definição do presidente Bolsonaro, certo? Então, deixar bem clara essa situação aqui. Respondido, então, para o nosso assistente aqui, a nossa audiência, Juarez de Oliveira. Vocês viram que o presidente Lula, ele assinou um decreto para dar 189 funcionários para que estejam à disposição da primeira-dama, Janja. Tem um casalzinho que chama Janjo e Janja. E eu vou pedir que apresentemos a vinheta do Janjo, que já está aqui. Vai lá, roda a vinheta. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não!
Por você eu autorizo as compras que você quiser. Invento viagens para você conhecer lugares que não conhecia antes. Tem algumas coisas que acontecem e que o povo não tem de saber. Por exemplo, as compras feitas no Alvorada ou querer um cargo e dizer foi sem querer. Quantas vezes no sofá caro você busca o meu olhar e me fala com palavras que quer viajar de novo e eu fico esperto. De repente você me olha com ternura e me faz falar que sim. Estamos muito tempo fora do país. Janjo e Janja, almas gêmeas, guardem o cartão. Vocês viajam, vocês gastam e quem paga é o povão. Narrativa sem picanha, sonho ruim de se viver. Se gastarem que seja grana de vocês. Essa é a minha homenagem, Rodolfo, ao casal Janjo e Janja. Em algumas ocasiões cantamos juntos, quem faz de Janjo o Pavinato. Sim, a gente faz junto, cantamos aí pelos bairros da cidade. Mas que vergonha isso de gastar dinheiro público para dar mais uma mordomia à primeira-dama, né? Janjômetro hoje batendo 117 milhões de reais. 117 milhões de dinheiro nosso, do brasileiro, do contribuinte, de quem é o pagador de imposto desse Brasil, né, Segré? E realmente mais uma vergonha, né, esse decreto aí, que dá mais poderes ao casal Janjo e Janja, principalmente a primeira-dama, que esbanja, né, em hotéis milionários pelo mundo afora, com cartão corporativo, que a gente realmente não sabe no que é gasto, né? A gente sabe o valor, mas no que é gasto, né? Se é em bolsas, se é em pulseiras, se é em sapatos, se é em vestidos, né? Mas realmente é uma vergonha, enquanto a saúde do Brasil, a educação e a segurança tá um caos, a economia um caos, né? Ao contrário um pouquinho que eu discordo com o Murilo, só no quesito da economia do país, que realmente hoje está muito difícil o cara encher um carrinho de alimentos no mercado. Esse cara que ganha R$2.500, R$3.000, 2 salários mínimos, ir no mercado e fazer a sua compra, comprar um botijão de gás e encher o tanque de combustível. Essa é a realidade do país. E a gente vê realmente dando mais poderes à Janja, principalmente para representar o presidente Lula em eventos culturais, políticos, né? E falar pela presidência, né? Infelizmente, é o Brasil que nós temos hoje, né? Sem a primeira-dama, sem nenhuma pauta social. Nada. Sem nenhuma pauta realmente, né? Como a primeira-dama, a dona Michele, tinha, né? De cuidado dos atípicos, enfim, né? Daquelas que não têm voz, das pessoas que não têm voz. A primeira-dama sempre cuidou das crianças, abriu, né? Agora passou o Dia das Crianças, né? A primeira-dama sempre cuidou ali muito bem das crianças, abrindo a casa dela para o Dia das Crianças. E hoje a gente vê uma vergonha dessa Janja tomando conta o mundo afora e o Lula passando vergonha, né? Sempre. Junto com o Macron. O governo do presidente Lula publicou um decreto que estabelece alterações na estrutura administrativa da Presidência da República. A medida assinada em 28 de agosto de 2025 amplia o acesso da primeira-dama, Janja Lula da Silva, aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. O decreto modifica normas de 2023 e determina que o gabinete também deverá, abre aspas, apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Fecha aspas. Que interesse? O cônjuge pode agora representar o chefe do executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial, desde que não assuma compromissos em nome do governo. É para falar faraoa, faraona, cidadãos, né? É tudo isso. Isso é que vai nos representar. Murilo, a pergunta é, esse tipo de atitude não tira uma preferência de votos quando aquele eleitor, mesmo que seja de baixos recursos e de baixa educação, de ver que o dinheiro dele ou o dinheiro do Brasil está sendo gasto para uma mulher que não foi elegida? Com certeza, na campanha eleitoral,
Isso pode voltar, certo? Agora, a dúvida que sempre fica, se esse decreto do presidente, os outros para baixo não vão fazer o mesmo decreto. Governadores de direita, de centro, será que as primeiras damas estaduais, as primeiras damas das prefeituras, não vão também? E aí faz com que na campanha eleitoral isso venha de um tamanho menor, porque vários usam? Esse é um problema, tem que ser dito. Na verdade, no Brasil, uma lei aprovada aqui Sim. desce. Precisamos ver nos próximos dias quantos governadores, quantos prefeitos, quantos presidentes de assembleia, certo? Isso não vai Atrapalhar um pouco, né? descer, mas com certeza, isso na campanha eleitoral eu não tenho dúvida que vai ser discutido. Agora, professor Suano, isso não deveria ser evitado? E estendo a pergunta ao Rodolfo, que sabe dessas coisas. O Congresso não tem nada para fazer? Realmente, parece que o Congresso não tem nada para fazer mesmo. Tá? Ele deveria estar preocupado com isso, é o Congresso que deveria normatizar tudo isso. Veja, eu vou colocar um posicionamento. Eu, particularmente, não tenho nada contra uma primeira-dama fazer algo. Eu posso citar 2 primeiras-damas que se comportaram adequadamente e representavam muito bem. Uma que eu não tenho nenhuma afinidade ideológica, não gostava ideologicamente dela, mas ela sabia se comportar e era uma boa professora, apesar de ensinar algumas porcarias por aí, que era a Ruth Cardoso. Ruth Cardoso era uma primeira-dama de altíssimo nível. Uma mulher que sabia se comportar, era uma intelectual, era uma socióloga de verdade, cientista social de verdade, só frisar isso. Ela tinha nível. As pessoas diziam que ela era muito melhor do que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Isso eu não me sentiria ofendido. Por exemplo, minha esposa é 10 vezes mais inteligente que eu e é muito melhor do que eu. Então não tem problema isso. Uma outra, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro se comportava com uma elegância dentro daquilo que lhe dizia respeito. A grande questão é, isso deve ser normatizado e deveria vir do Congresso Nacional para que entrasse no orçamento do Executivo de uma maneira tal que fosse dado à primeira-dama o direito de ocupar um cargo, mas isso teria que estar dentro do orçamento, não pedir dinheiro mais. E se era para botar um quadro de assessores, que esteja dentro do quadro de assessores que já está estipulado para o Executivo, em especial para a Presidência da República. Essa é a questão. E aí vem aquilo que é pior para nós. Tudo bem, o que ele está fazendo? Isso é totalmente eleitoreiro, porque ele só está sacramentando o que ela já fazia antes. Ela representava o Brasil para questões culturais e uma penca de dinheiro, como o deputado falou do janjômetro. Uma penca de dinheiro que dá para uma pessoa que não tem capacidade de representar, não tem capacidade intelectual, não se comporta adequadamente como primeira-dama, ela vai em eventos e fica saltitando enquanto dança. Se é chefe de Estado, ela quer se colocar no meio do chefe de Estado e do seu marido, que é o chefe de Estado do Brasil, gostemos ou não, eu particularmente não gosto, mas ele é o chefe de Estado. Ou seja, aí vem o caso de sacramentar. O que eles vão fazer com isso? Depois vão pegar os diários oficiais da União, que estão espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste, que são essas redes oficiais de rádio e TV, e vão simplesmente dizer, não, mas ela não ganha nada. Aí é que está a pegadinha. Nesse decreto, está dizendo que não é remunerado, ela está fazendo voluntariamente remuneração. Conversa fiada, ela vai comer, ela não vai tirar do bolso dela. Absolutamente. Isso vai sair tudo do orçamento da União. Já está saindo. E aí, Já está saindo. O que vai acontecer? Estão sacramentando aquilo que ela fez, tentando dar uma justificativa, e vão botar num canhão de mídia para dizer que não, olha como ela se comporta bem. Isso é demagogia e mau caratismo. Mas vai ter um efeito eleitoreiro, creio eu, o mais capacitado, talvez do Brasil, um dos mais capacitados para falar de eleição. Mas vai ter um efeito, claro. Por quê? Porque eles vão manipular, usar a SECOM para bombardear o povão daquilo que interessa. Não, ela não ganha nada e ela está fazendo o que é certo, porque ela representa muito bem o país. Não representa mal, tem custos sim, e ela não passa de uma falcatrua eleitoral. Fala pior do que eu. Eu queria ver se ela sabe falar esse cuzão. Ela falaria com palavrão. Cuzão. Não sei. Mas do ponto de vista legislativo, Rodolfo Nogueira, o que dá para fazer? Vamos colocar um PDL aí para assustar esse decreto, né? E a gente vai cobrar também do TCU uma explicação, né? Por que um decreto para aumentar gastos e principalmente eu vejo que ela não tem condições nenhuma de representar o Brasil em qualquer ato diplomático aí, em lugar do presidente Lula, do marido dela. Realmente, como o Marcelo falou aqui, né? Quando ela se coloca no meio do presidente Lula e de outras autoridades aí mundo afora, é vergonhoso para o brasileiro. E a gente, o que a gente pode fazer ali dentro é realmente tentar derrubar, né, esse decreto em cima de um PDL, que é
a atitude do Congresso, mas a gente sabe também que o PT vai judicializar no Supremo Tribunal Federal. Então, aí que está a pergunta. Fazem um PDL, aí ligam. Ô, Alexandre de Moraes, ô, STF, derruba aí o PDL. Aconteceu no IOF. Vamos blindar a Janja. Desculpe, deputado, o que é um PDL? É um decreto legislativo, é um projeto, né, para derrubar uma normativa do governo federal. Então, quando o governo federal cria uma medida provisória, um decreto, a gente tem a ferramenta para entrar, que não deixa de ser um projeto de lei. Sim. Mas o que eu queria deixar claro, que é realmente a judicialização hoje de tudo que a gente aprova ali no Congresso, é que está trazendo um descrédito para o Congresso Nacional e que realmente é a nossa cobrança nos dois presidentes da Casa, que realmente a gente não pode ver esses absurdos como o IOF, como o marco temporal, como outros projetos que ali a gente trabalha tanto, discute tanto, debate tanto, aprova, derruba, né, vetos presidenciais, e a gente sabe que realmente o judiciário tem interferido. Então, nós vamos tentar ali fazer o nosso papel, né, Murilo? Fazer o papel do legislativo, mas sabendo que a gente corre o risco do Supremo Tribunal Federal derrubar como aconteceu no IOF. Exatamente, em todas as outras decisões, né? Infelizmente. Luiz Arthur Nogueira. Segré, esse decreto presidencial do Lula só corrobora a tese de que tudo que a Janja fez desde o dia 1º de janeiro de 2023 até hoje foi ilegal. É uma admissão de culpa, né? Porque se ele tem que fazer um decreto agora para regulamentar o que ela pode gastar, o que ela não pode gastar, significa que tudo que ela gastou antes foi ilegal. Eu quero saber, quem vai ser punido? Ou vai ficar por isso mesmo? Porque o decreto não pode ser retroativo. Então, a partir de agora, ele dá um ar de legalidade aos gastos da primeira-dama. E antes, que era tudo ilegal? A gente falou 500 mil vezes que ela não tem cargo, ela não tem salário, ela não é funcionária pública, portanto, ela não pode gastar um centavo de dinheiro público. E viajou o mundo inteiro, supostamente representando o Brasil, gastando dinheiro público. E essa ilegalidade vai ficar como? Vai ficar por isso mesmo? E vamos entrar agora numa situação em que tudo indica o Barroso quer sair. Cansou. Adiantou a sua aposentadoria, 7 anos, parece, 8 anos. E a pergunta é, por quê? Tá certo, ele vai continuar ganhando o mesmo salário. Bom, trabalhar, você toparia ter aposentadoria ganhando o mesmo salário? Opa. Onde que a gente assina, né? É. Mas eu acho que nesse ponto não é assim, não. Talvez uma embaixada, talvez uma negociação. Estou colocando na mesa algumas opções. Alguma negociação para que possa ser colocado pelo governo Lula mais um ministro. Será o Messias? O Paulo Gonet? Qual é a tua ideia? Eu acho que dentro... Primeiro vamos falar da decisão do Barroso. Bora. Acho que o Barroso realmente ficou com medo. A situação do Supremo Tribunal Federal é muito difícil, né, diante do que os Estados Unidos vem colocando de sanções, né? E a gente sabe que o Barroso tem uma vida ligada lá nos Estados Unidos, tem imóveis lá nos Estados Unidos, tem a família dele que morava ali nos Estados Unidos, os filhos. Enfim, ele tinha uma relação muito direta com os Estados Unidos e perdeu algumas coisas já. Eu acho que o medo dessa Magnitsky chegar nele foi realmente o estímulo dele para pedir a antecipação de 7 anos. Então, Segré, eu acho que mesmo com esse pedido de antecipação, o Barroso não escapa da Magnitsky, que é o que a gente está escutando das notícias lá, né? Ele e alguns ministros estavam sem aplicação da Magnitsky por conta de realmente algumas tratativas de esperar para ver o que o Supremo poderia fazer nessa perseguição implacável ao presidente Bolsonaro. E a gente sabe que virá as sanções, mais cedo ou mais tarde. Então, saindo do Supremo Tribunal Federal, com certeza ele não escapa da Magnitsky. Ele não vai escapar, né? Ele nesse tempo, ele foi um dos articuladores
desse mecanismo de perseguição política e ideológica, ele foi um cara que incentivou muito esse julgamento do presidente Bolsonaro com essa narrativa, né, desse suposto golpe, que até hoje, na minha cabeça, não entra uma corte, uma Suprema Corte realmente, Segré, acreditar e tentar fazer uma condenação dessa totalmente injusta. E a gente sabe que as sanções virão, né? A gente está vendo os secretários aí dos Estados Unidos reafirmarem, né, as posições de quem julgou e condenou o presidente Bolsonaro. Então a gente esperava as condenações aí do ministro Flávio Dino, que votou a favor, da Carmen Lúcia e do ministro advogado do Lula. Cristiano Zanin. E o Zanin também, né, a Magnífica aplicada a eles, mas eu acho que com essa antecipação do Barroso, ele entra nessa lista também agora. Eu acho que é uma jogada também do Lula, né, para antecipar mais um ministro, né, porque poderia ser feito pelo próximo presidente, né, nesse intervalo de 7 anos aí. Eu acho que os nomes indicados aí ficam entre o Pacheco, né, e o Messias, que eu acho que são Messias, confiança do presidente Lula, e o Pacheco, né, um soldado do governo federal, um soldado do Supremo Tribunal Federal. Então são 2 nomes aí fortíssimos a encaixarem nessa vaga do Barroso. Eu realmente fico muito triste, né, com tudo isso. A gente realmente gostaria de ver um Supremo menos ideológico, um Supremo mais técnico, né? Assim como a gente viu o voto do ministro Fux, né? Totalmente técnico. E a gente ali vai tentar essa reviravolta desse equilíbrio dos poderes em 2027, porque eu acredito muito na eleição do Senado em 2026, né? Isso que o presidente Bolsonaro está construindo pelo Brasil todo. Murilo tem esse entendimento também, o presidente Valdemar também tem esse entendimento, é nisso que a gente vai se socorrer, ainda ter fé que o Brasil pode endireitar. A aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso do STF não interferirá no salário que a corte paga a ele. O magistrado continuará a receber um pagamento mensal de R$ 46.300, mas perderá o abono de permanência de R$ 7.600 por mês. O ministro informou sua saída do STF durante a sessão na última quinta-feira e indicou que deverá permanecer na corte até o dia 17. Com a aposentadoria antecipada do ministro, o presidente Lula foi aconselhado por auxiliares a indicar o mais rápido possível o substituto do Barroso no STF. O Conselho de Assessores e Aliados do atual chefe do Palácio do Planalto é para que o presidente da República indique o novo ministro do STF ainda em 2025. Será homem, será mulher? O que a tua percepção te disse, Murilo? Pelo que a gente vê na imprensa, a gente não está vendo o nome de uma mulher cotada, né? Para um governo que buscava a igualdade de gênero, cadê as mulheres? Mais uma narrativa que cai. Difícil falar quem ele vai nomear, né? Difícil falar nesse momento, mas uma coisa estrategicamente que se fala, quanto antes ele nomear, eu acho que menor a pressão, né? Mas aí não joga, não sei se vocês têm alguma pesquisa a respeito da credibilidade do STF. Tem feito alguma coisa nesse sentido? Não. Não. Seria interessante, deixo assim como uma sugestão, porque hoje o STF está bem castigado. Quando uma pessoa resigna R$ 7.600 para Barroso é nada, né? É uma fichinha. Alguém que consegue comprar uma casa nos Estados Unidos em 22 milhões de reais, me parece que era o valor, não está preocupado com R$ 7.600 por mês. Mas, do ponto de vista da sequência, professor Suano, o fato de que, me parece, 7 de novembro ou 12 de novembro, se não estou errado, o Senado terá a possibilidade de barrar o Gonê na Procuradoria-Geral. Isso não pode, de alguma forma, fazer o Lula esperar, porque ele, o Gonê, foi um pedido do Gilmar Mendes. Dizer, vamos esperar, vamos ver. Se o Senado brecar a nomeação ou a recondução de novo do Gonê na PGR, eu agregaria um nome mais no Messias, Bessias, Pacheco, como muito bem indicou o senador Nogueira, e o Gonê também? Olha, a tua percepção é espetacular.
Porque se você olhar do raciocínio estratégico, é muito melhor o Lula esperar o que o Senado vai fazer com o Gonê, que é o sonho de todo cidadão, não é cidadão de bem, é todo cidadão que realmente sabe o sentido de cidadania, que o Senado tenha vergonha na cara e faça aquilo para o qual ele é pago. E dentro das coisas que é pago é colocar gente que tenha valor nos principais cargos. Então, ele não poderia reconduzir. Por que isso é importante? Porque eu vou pegar o argumento do deputado, quando ele falou assim, o Barroso não escapa da Magnitsky. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no Oeste Negócios. Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes. Terça, às 8h30 da noite, Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Depois de um acordo de cessar-fogo com o Hamas, Israel começou hoje a soltar quase 2.000 presos da Palestina desde o início da guerra em Gaza. Isso foi no dia 7 de outubro de 2023. A guerra começou com um ataque terrorista do Hamas a Israel, que resultou na morte de 2.000 pessoas e no sequestro de 251. Nesta segunda-feira, os terroristas libertaram os últimos 20 reféns sobreviventes. Os corpos de outros 28 serão entregues nas próximas horas. E nós vamos mostrar agora a fala de uma mãe, era Ron Brasinski, me parece o nome, em que ela conversa depois de 2 anos com seu filho que estava sequestrado, e o que curiosamente chamou a atenção de muita gente é que essa videochamada através do celular foi feita desde o celular do sequestrador. Roda aí. כפרה שלי, אני שרופה עליך רוב, אני שרופה עליך רוב, נשמה שלי אתה, אני אוהבת אותך רוב. רגע, תדבר רוב, תגיד משהו. תירגעי, אני בסדר, הכל בסדר. כפרה עליך רוב. כפרה עליך רוב. אתה עוד מעט פה, אתה פה. אתה חתיך עולם, רום, אתה הורס, אני אוהב. Imagina a alegria dessa mãe depois de 2 anos de não ter notícias do filho, que consegue falar com ele, mas me chamou muito a atenção o detalhe que a ligação foi feita do celular do sequestrador, que estava com um capuz do lado do sequestrado, e uma outra coisa que de alguma forma atrapalha a geopolítica, estou me referindo a Netanyahu, é que o presidente norte-americano, Donald Trump, foi ovacionado durante a sua participação em um evento no Parlamento de Israel. Durante o encontro realizado hoje, ele e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falaram sobre o acordo de paz firmado na última semana. Abre aspas. Você teve sucesso em conseguir fazer algo milagroso,
fecha aspas, disse Netanyahu a Trump. Abre aspas novamente, você uniu a maioria do mundo em torno da sua proposta para liberar os reféns e encerrar a guerra. Fecha aspas. André Marcília, já te dando as boas-vindas novamente, um privilégio ter você aqui conosco. Qual é a tua observação sobre, primeiro, Trump se envolve na resolução, consegue a priori acalmar as questões, foi no quintal do Netanyahu, desautorizou o Netanyahu, foi ovacionado e o Netanyahu ficou um pouco complexo aí nessa situação. Mas aí, incluindo a nossa enquete de hoje, é para valer a paz ou ainda continuaremos com guerra? Olha, Segré, bom, primeiro, obrigado pelas palavras, também é um privilégio meu estar aqui. O que eu vejo, e eu acho que a gente precisa refletir, até olhando retrospectivamente, é que, infelizmente, a paz nunca é muito duradoura entre Palestina e Israel, vamos dizer. E isso nos levanta sempre uma lebre. Mas a gente tem um elemento importante nessa história, que é o Trump. Eu acho que o Trump é um diferencial. O Trump é realmente um diferencial. Não é só uma negociação que chegou a uma boa conclusão, é uma negociação que sofreu uma imposição do Trump, de um governo que não tem vergonha de se colocar de forma firme e forte diante dos obstáculos. E isso é algo novo, vamos dizer. Aliás, é algo que estava, como dizia minha avó, meio démodé. Lembra dessa expressão? Lembro, claro. Démodé, que era o velho cafona. Estava fora de moda. Fora de moda. A gente alguém colocasse com virilidade, ou alguém colocasse de forma firme, isso passava uma imagem sempre muito ruim. O Trump não tem vergonha de colocar-se assim, de negociar dessa forma. Então, talvez, não pelo acordo, não pelo que se fez agora, mas pelo receio do que o Trump fará, caso esse acordo não seja mantido, isso pode trazer uma duração maior para esse acordo de paz. Tomara que a consequência seja a que se espera, que é a desocupação dos territórios que foram ali ocupados, o desarmamento, sobretudo, do Hamas, né? E que, enfim, a gente tenha daqui para frente a possibilidade, enfim, de que Israel, sobretudo, viva sem um confronto diário com esse grupo terrorista. A gente tem que chamar do nome que tem, né? É isso, você tem um Estado, que é Israel, ao lado de um grupo terrorista diariamente sendo confrontado por ele, que é o Hamas. Esperamos que isso daqui para frente passe a ser mais duradoura a paz entre esses dois frontes. Nas redes sociais se observa muitos vídeos em que mostram defensores da Palestina. Por exemplo, eu vi em Londres quebrando carros, quebrando lojas, sempre com a bandeira pró-Palestina. Isso, de fato, não disse nada, o fato de defender a Palestina. Mas precisa da quebra-quebra essa para defender uma situação. E a outra, em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha foi quem propôs a conformação de dois estados. Um era da Palestina e outro de Israel. Naquele momento, as autoridades palestinas foram que negaram essa oportunidade de ter um estado para cada um. E agora está na defensiva, novamente a teoria de manter esse estado palestino. É possível, professor Suano, conviver em dois estados nessa região, sendo que Israel tem que ter armas para se defender, não para atacar, e os outros têm armas para atacar, e não necessariamente para se defender? Segré, o primeiro ponto é que Israel nunca foi contra a tese dos dois estados. Apesar do Netanyahu ter falado muito recentemente, jamais tem um Estado palestino. O que eles sempre colocaram como condição prévia é de que as forças armadas de um Estado palestino deveriam ser supervisionadas, montadas e trabalhar juntamente com as forças de defesa de Israel. Essa era uma condição. Por qual razão? Você pode ter força de segurança interna, polícia, mas você não pode dar a possibilidade de ter uma força de defesa que vai trabalhar com questões estratégicas e sigilosas e recebendo armamentos, tendo no seu meio a possibilidade de um governo por um grupo terrorista, e não tem só o Hamas como terroristas lá, não. Vamos deixar isso bem claro. O Hamas é um bem consolidado, mas sempre surgem outros grupos que têm nas suas cartas constitutivas a extinção do Estado de Israel ao custo da eliminação da população judaica, ou seja, um genocídio concreto, real e explícito. Então Israel nunca
se opôs a isso. O que se opôs é a possibilidade de ter um Estado com governos terroristas. Esse é o primeiro ponto, né? De forma que está na pauta. A grande questão é como esse Estado poderia ser construído. Aí nós temos a questão do Estado de paz que foi agora. Eu não acho que foi uma derrota para o Netanyahu. Ele teve que recuar porque a tese dele, da minha perspectiva, é a tese certa. Como assim? Não tem como estabelecer um momento de paz no Oriente Médio com a existência de um grupo terrorista chamado Hamas. O Hamas tem que ser extinto. Literalmente, ponto final. Enquanto o Hamas estiver, ele vai fazer um recuo estratégico. É isso que eles vão fazer. Eles vão recuar, mas como o deputado falou lá, imediatamente a população palestina já está apanhando dos representantes do Hamas no meio da rua. Por quê? Porque está retirando determinados lugares, porque eles sabem que eles têm que manter o posicionamento estratégico em determinadas regiões, determinados silos têm que ser preservados, determinados grupos de poder têm que ser mantidos, apesar deles terem assinado. O que eles fizeram? Recuaram, é um recuo estratégico, é quase subir a Serra Maestra do Fidel Castro. Vão recuar, subir e ficar esperando o momento para atacar novamente. Essa é a questão. E o problema maior, e aí eu vou encerrar a mesa em 30 segundos, tá? O problema maior é que quando você olha e vê dessa perspectiva, qual é a grande jogada? O plano do Trump. O Trump precisa ter um tempo e um apoio total de Israel para atuar rápida e automaticamente na anulação do Hamas. Por qual razão? Porque o plano dele tem um governo transitório que vai ser liderado pelos Estados Unidos com algumas outras personalidades, dentre eles o Tony Blair, que vai estar, porque o Tony Blair participou das primeiras negociações de tentativa de pacificar a região há muito tempo atrás. Mas veja, eu acho que foi um dos acordos que aconteceram. E nesse período, ele vai trazer uma enxurrada de investimentos para a faixa de Gaza, para enriquecer aquele território e aquele povo, fazendo com que lá eles, num processo de riqueza, possam entender, afinal de contas, que não é necessário entregar a sua vida para um grupo de terroristas e indivíduos mau caráter que, além de tudo, se apropriam da riqueza e de todos os benefícios que foram dados para a população palestina, que é o Hamas. O Hamas usufrui do dinheiro que está lá e de todos os benefícios e bens que são entregues para a população palestina. Qual é a jogada do Trump? Nos seus 20 pontos, ele quer fazer um investimento e transformar aquela região, inclusive contratando urbanistas, arquitetos e engenheiros que transformaram regiões como Dubai para reconstruir a faixa de Gaza. Essa é a jogada do Trump. Ele vai trazer investidores internacionais para transformar aquilo algo próximo de um Dubai, com o apoio de Israel, porque Israel sabe que se eles ficarem ricos, eles não vão encher o saco. Claro. É muito simples. Ou seja, a jogada é o tempo que o Trump vai ter para implantar esse programa, que é uma obra de arte. Esse programa mereceria um prêmio Nobel da Paz no ano que vem, porque esse foi muito bem dado para Maria Corina Machado. O tempo que ele vai ter para implantar isso, sabendo que o Hamas vai, assim que ele recuperar os seus soldados, ele vai sabotar todo dia. E na primeira oportunidade, ele vai fazer algo igual ao que ele fez. Porque o Hamas é muito simples. São terroristas, não vai adiantar perdoá-los. Por qual razão? Porque eles usam perdão para respirar, adquirir mais instrumentos para depois fazer exatamente aquilo para o qual eles são formados. Eles são formados para o ódio. Infelizmente, a minha visão não é tão otimista. É otimista para um curto prazo. Eu quero que esse curto prazo seja suficiente para o Trump implantar o seu projeto. Você viu, deputado, que quando o professor fala para concluir, ninguém mais dá atenção nele, porque é uma modalidade. Ele coloca isso no meio da sua fala, como para a gente falar, vamos prestar atenção. Em 30 segundos eu concluo, demorou 3 minutos. Maurício. Acho que o Maurício não estava prestando atenção. Não estava prestando atenção. Não para, tá vendo? Não passou. Então tá bom. Mas olha como a narrativa é. Primeiro, Luiz Arthur, imaginemos por um momento que você é um morador de Gaza. Aí vem o Trump e te diz, eu proponho o capitalismo. E te mostra o que vai fazer. Aí vem o Dias-Canel e fala, eu proponho o socialismo e o comunismo. E te mostra a realidade de Cuba. Você, como morador de Gaza, qual toparia? Eu prefiro o capitalismo. O problema é que o socialismo que eles vendem, ou o comunismo, tem o populismo por trás, que num primeiro momento parece até interessante. Esse que é o perigo. Agora, Segré, o Trump, para mim, obviamente, se colocou como favorito ao próximo Prêmio Nobel da Paz. Sem dúvida nenhuma, era um acordo necessário. Você tinha lá pelo menos 20 reféns que precisavam ser soltos. Até aí, tudo bem. Só que o Trump, entre aspas, deu azar.
porque o Prêmio Nobel da Paz acabou de ser concedido para Maria Corina Machado, portanto é só daqui a um ano que vai ter o próximo. E aí ele vai ter exatamente 365 dias para provar que ele é merecedor do Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque esse acordo inicial é o mais fácil, entre aspas, o mais fácil. O difícil é você manter isso durante um ano e fazer a reconstrução que o professor Suano mencionou da faixa de Gaza, tendo o Hamas, com todo respeito, enchendo o saco lá. Porque o Hamas não foi extinto. Ao contrário, as primeiras imagens já mostram eles voltando com armas. Aonde que eles arrumam as armas que eu gostaria de entender, mas já estão lá, já voltaram, já estão armados, já estão castigando a população. Eles já que dominaram de novo a faixa de Gaza. Então é um negócio meio surreal. Agora, como é que você vai reconstruir um território extenso, completamente destruído, tendo um grupo terrorista lá atrapalhando? Então, o Trump deu o primeiro passo fundamental, merece o Prêmio Nobel da Paz, mas terá um ano para fazer com que, de fato, a paz reine e a reconstrução ocorra naquela região. Segredo, só lembrando uma coisa, essa guerra começou com Biden, presidente fraco, terrorismo forte. Trump vem, mostra para o Lula que não é com cervejinha na porta do boteco que se promove, né, uma paz no meio dessa guerra difícil. É um conflito muito difícil. Eu quero voltar a afirmar que desses 2.000 libertos hoje, 200 eram terroristas de alta periculosidade. Então, realmente é um preço muito caro nas 20 vidas, né, que foram trocadas. 28 mortes, né, que vão ser entregues os corpos. Então, realmente é um negócio muito difícil. E lembrando que lá na Cisjordânia, o Hamas foi expulso de lá. Que o próprio povo palestino, Marcelo, ele não tem essa adesão ao Hamas. O Hamas tomou conta da faixa de Gaza porque colocou violência em cima da população e dos seus inimigos. Exterminou todos os outros grupos políticos rivais e na Cisjordânia, não. A Cisjordânia expulsou eles. Então isso mostra que o Hamas não é unanimidade nos palestinos, que realmente é um grupo terrorista, e eu concordo aqui com o que foi falado, tem que ser exterminado. O Hamas tem que ser exterminado, porque essa paz vai ser difícil ser selada por um tempo aí que todo mundo esperava. E agora Trump corre o risco nessa decisão, porque se o Hamas volta forte a atacar, e como Marcelo falou, também acho, ele vai tentar se fortalecer novamente. A gente sabe que é essa a estratégia de todo o grupo terrorista. Agora, tem uma questão que é exterminar o Hamas, né, vamos dizer assim. Claro, isso é desejável para cessar a violência, mas a gente precisa entender que é uma questão política também. Então, exterminar o Hamas é também fazer nascer o próximo Hamas. Ah, claro. Então, é necessário que você também vá à raiz, né, à fonte do nascedouro do Hamas e resolva a questão. Essa questão precisa ser resolvida. É que nem o Suano estava falando. Não há uma negativa da parte de Israel de que haja um Estado palestino. Isso precisa ser considerado e resolvido. Agora, isso não pode ser com arma, isso não pode ser sob sequestro, isso não pode ser da forma como o Hamas... Ninguém negocia com um grupo terrorista. Você não senta com o cara que atirou um avião nas torres gêmeas e fala assim, vamos negociar o que vocês querem. Não é dessa maneira. Você não pega aqui uma facção criminosa que sequestra alguém e senta, vamos conversar. Você a Colômbia não podia ou não conseguiu negociar com o Pablo Escobar, né? Todas as negociações feitas eram negociações falsas, era para aquilo dar um ar, uma maquiagem de negociação, mas o que havia era uma necessidade de parar a violência. Parar a violência é necessário, mas aí você precisa de alguma maneira fazer uma negociação política que estanque na raiz do problema. Bom, falamos da desinformação. Olha só o que, acho que é um sobrinho da Dilma Rousseff, que segundo ele foi o petista melhor votado como vereador em Minas Gerais. Imagina se eu participasse de alguma votação, eu tenho 2 votos, mas eu divulgo o argentino mais votado das eleições. Eu só teve 2 votos, mas como não tinha outro, então valoriza que eu sou o mais votado. Balela. Mas olha o que ele falou em relação a quem foi que conseguiu a paz na faixa de Gaza. Pode ver. Quem é? Acabou a guerra,
Mas quem acabou com a guerra foi Luiz Inácio Lula da Silva. O Trump ajudou. Mas se isso não é desinformação, a desinformação aonde está? Mas quando você pensa que está tudo ruim, pode piorar. Porque esse mesmo senhor, parente da Dilma Rousseff, que deve ter estudado, deve ter alguma questão familiar, um conceito cognitivo, talvez, que falem, olha isso aí, compartilhem ao máximo. Governo Lula recuperou 60 bilhões de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal só em 2025. Esse governo combate o crime de verdade. E aí, Fabiana Bolsonaro? Isso é um absurdo, eu estou assim, em choque com o governo da mentira. Isso soma também com a propaganda que eu vi do governo falando que acabou com a fome. Não sei aonde, porque a fome no Brasil, com o presidente Lula, só aumentou o desastre, só aumentou a tristeza dessas famílias que não têm o que comer, o que oferecer para suas crianças. Agora, alguém falar que o Lula fez o acordo de paz, isso é muita mentira. Eu espero que esse rapaz esteja no inquérito da fake news, que abra o inquérito, porque a seriedade parece que só acontece do lado da direita, com as verdades, inclusive. Nós falamos verdades, nós provamos as verdades, e mesmo assim a gente vai para esses inquéritos, e agora a gente vê esses absurdos, essas mentiras escancaradas sendo colocadas como algo lindo, algo maravilhoso, e a justiça não dando atenção. Isso realmente dá a certeza da insegurança jurídica em que vivemos nesse país. Agora, André, quando a gente vê um comentário desse, primeiro, mentiroso pra caramba, porque eu posso falar o que eu quero. O governo recuperou 60 milhões de sonegação, lavagem de dinheiro, sei lá quantas coisas. Aonde que está isso? Cadê? Qual é o link? Qual é a fonte? Recuperaram aonde? Isso não é desinformação? Pois é, ele é parente, né, da Dilma. Sobrinho. Pois é, sobrinho da Dilma Rousseff. Bons tempos em que a família Rousseff não permitiu que a gente entendesse o que eles falavam, né? É melhor a Dilma, que a gente não consegue entender o que ela quer dizer, do que a gente entender o que esse Pedro Rousseff diz. Veja, é claro que isso a gente pode chamar de desinformação. Agora, o problema não é chamar isso de desinformação ou não chamar. O problema é que hoje desinformação, sobretudo da direita, é crime. Claro. Então, assim, a gente não está no terreno do debate apenas. Olha, você desinformou e você informou. Eu informo melhor do que você. A gente não está nesse terreno. A gente está no terreno de quando alguém de esquerda desinforma, sabe-se lá o que é isso, porque também não está na nossa legislação o que é desinformação. Quando alguém de esquerda desinforma, tranquilo, ninguém fala nada. Quando alguém de direita desinforma, a pessoa se torna inelegível, não pode se candidatar, vai para a cadeia, é perseguido e etc, etc. Eu vi sobre essa questão ainda da primeira turma, uma manchete até do Globo que me estarreceu. Então eles dizem o seguinte: STF começa a julgar o núcleo da desinformação, que é esse núcleo, e pretende formar uma jurisprudência para fake news contra as urnas. E por que isso é estarrecedor? Porque fake news não está na legislação e falar das urnas não é crime. Não. Então eles vão formar uma jurisprudência sobre um troço que não está na legislação e que não é crime. Quer dizer, é óbvio que a gente está na mão dos juízes. É muito louco o que está acontecendo, porque esse processo do golpe não apenas cria uma injustiça contra as pessoas que estão sendo processadas e se tornaram réus, mas também cria uma injustiça para o futuro. Criar uma jurisprudência sobre... E não é só fake news que não está na legislação. Fake news não está na legislação, desinformação não está na legislação, negacionismo não está na legislação. Então a gente está criando, a partir da Suprema Corte, uma jurisprudência por algo que não está na lei e que não é crime. Se falar das urnas não pode, então maravilha. Amanhã falar da parede não pode. Amanhã falar de qualquer outra coisa que eles queiram não pode, e a gente, portanto, coloca nas mãos deles a nossa liberdade de expressão. Mas agora existe uma dicotomia muito grande. Se alguém da direita faz algum comentário contra o que quer que seja, é desinformação, é fake news, corre risco de processo. Tudo que é negativo na justiça cai em cima da gente. Quando nós vemos um cara que está mentindo na cara dura, em dois posts que são um atrás do outro, eu entrei e vi um atrás do outro. Um dizendo que esse é o governo que combate a corrupção. Pelo amor de Deus, e não ficam vermelho em falar isso. Aí você vê que quem terminou com a guerra foi o Lula.
Da onde esse cara tirou isso? O que ele fez para terminar com a guerra? Se ele foi contra Israel e a favor do Hamas. E nada acontece. Ninguém fica vermelho de falar, cara, você está mentindo na cara da gente. Suano, como que a gente sai disso? Olha, eu vou ser bem direto. Eu vou estar com os dois relatores, o deputado e o André. Ambos sintetizaram a realidade dessa relação fake news, realidade e aquilo que é priorizado em colocar como fake news à direita. Né? Por qual razão? Mais uma vez, eles trabalharam corretamente. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles colocaram nos postos de decisão e de assessoria de alto nível os seus quadros. E esses quadros não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados única e exclusivamente com o poder ou a preservação dos seus privilégios. Tem um dado, além disso. Poder para aqueles que estão querendo chegar. Mas para os que estão aí, ou que já chegaram, é só os privilégios. É aquilo que o professor Oliveira chamava de ação política forte e ação política fraca. O que é ação política forte? A ação política daqueles que querem transformar a realidade. O que é ação política fraca? A ação política daqueles que querem chegar ao poder para se beneficiar daquilo que o poder pode propiciar para eles. E eles são os que mais lutam para a preservação do que está aí. Eles ocuparam todos os cargos. E eles estão numa situação muito confortável. Eles têm os caras da ação política forte do seu lado para transformar uma realidade, porque acreditam nas bobagens que eles falam, e os caras da ação política fraca ocupando todos os cargos de decisão e de controle. Então eles estão numa situação confortável. Agora, uma vez um professor, um político muito antigo, ele diz assim, quando você não quiser ser processado por um cara desse, você sempre lembra que na hora que você tiver que negociar, se você tiver que negociar com um desonesto ou com um estúpido, escolha negociar com o desonesto, porque o desonesto você sabe que ele é desonesto e você pode se precaver. O estúpido, ele não vai querer botar a mão no teu bolso, mas ele vai te colocar em contato com 100 desonestos. É esse garoto. Eu vou dizer que ele é apenas um estúpido, para não dizer que ele é desonesto, porque se desonesto eu poderia ser processado, não tem como provar que ele é desonesto. Agora, eu tenho capacidade de olhar e dizer, não é possível. Se ele não é desonesto, então ele tem problemas cognitivos graves. É uma pena, mas pelo menos ele está cumprindo alguma coisa para o partido dele. E antes fosse o único, né? A gente tem o Janones, a gente tem uma história, é longa a lista. É um rebanho. É um rebanho. E todos eles, obviamente, sem qualquer tipo de restrição. Eu me recordo que algum tempo atrás fizeram um levantamento, que eu acho que é de interesse essa discussão, que era o seguinte, um certo jornal dizia o seguinte, que tanto a esquerda quanto a direita eram processadas por desinformação, eram as ideologias processadas. Aí eles listavam todo mundo de direita que estava sendo processado e de esquerda tinha só o Janones, dizendo que o processo dele estava parado. Bom, então não é de direita, de esquerda, obviamente. Claro que não. Você, a gente consegue colocar na tela o post que fala de dinheiro aí, do desvio? O segundo. Vamos desmascarar o vereador Pedro Rousseff? Eu pesquisei aqui e descobri a malandragem. Ele está dizendo o seguinte, o governo recuperou 60 bilhões de esquemas de corrupção. Olha a mentira, eu pesquisei aqui, tem nada a ver com corrupção. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dobrou a recuperação de valores devidos à União por empresas. Então, esse montante que ele está falando é o seguinte, o governo tem um órgão que tem o dever de cobrar empresas caloteiras. A gente tem no Brasil muita empresa caloteira que não paga imposto. Cabe ao governo, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cobrar as empresas. E foi o que eles fizeram. Eles cobraram e recuperaram 60 bilhões de reais em impostos devidos. O que isso tem a ver com corrupção? O que isso tem a ver com combate à corrupção? Não tem nada a ver. É o governo cobrando empresa devedora. Então, ele pega um número que é verdadeiro e manipula para tentar passar para a sociedade a imagem de que é um governo que combate a corrupção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso sim é desinformação. Mas veja como muda tudo, né? Porque uma coisa é se recuperaram... Imposto devido. Claro, nada a ver. Está Chiquini conectado, Edu? Tá, então vamos com Chiquini primeiro. Se você autorizar, estamos bem? Isso é fazer um programa ao vivo, é assim. Então, cumprimento a um querido amigo, Jeffrey Chiquini, que nos dá a honra de estar aqui nos acompanhando. Fala, Jeffrey, que bagunça está acontecendo em todo quanto é lugar. Me falaram que a culpa é tua. Será? Pode ser que seja. Boa tarde. Pode ser que seja. Satisfação, Segré. Prazer imenso estar aqui. É a terceira vez que eu estou vendo o Marcília hoje.
Caramba! Deixa eu ver se o Marcília trocou de roupa. Deixa eu ver, mostra o Marcília. Então, já tem a sobredose de Ele Marcília. tá com a mesma roupa de manhã. Óculos laranja. Lógico, o óculos laranja é uma característica O da óculos do elegância. Marcília, eu falei, o óculos do Marcília é o seguinte, é o mesmo modelo do óculos do Guilherme Amado, só que de outra cor. Ainda bem. Olha só, para entrar em assunto, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reverteu a própria decisão de discutir os advogados de Felipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores do governo de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, Moraes tinha destituído Jeffrey Chiquini, defensor de Felipe, após o advogado deixar de apresentar as alegações finais dos acusados, que eu já sei que não é bem assim, mas é a apresentação da pauta. Quem vai contar para nós é precisamente ele, Jeffrey Chiquini. Então, traz um pouco de luz. O que foi que aconteceu? O que mudou? Por que o Felipe Martins ainda está preso quando já foi comprovado que ele não viajou e que não estava, e olha como eu assisto as tuas falas, ele não estava nas duas reuniões, nem do 7 de dezembro, nem do 9 de dezembro, porque não consta, segundo o Diário Oficial, que foi publicado no dia 8 de janeiro, que Felipe estava nessas duas datas. Você viu? Você viu, né? Absoluto, segredo. Você tá sabendo de tudo, cara. Também, né? O que o cara faz da meia-noite às 6, né? Nada. Segredo, olha só, a gente ri para não chorar. É grave o que está acontecendo. Veja só. Na advocacia criminal, Segredo, primeiro dá um oi para essa bancada maravilhosa e para essa audiência maravilhosa da Oeste qualificadíssima, né? Então, olha só, é usual na advocacia criminal que você pode sim pedir mais prazos para alegações finais. O que é alegações finais? É o último momento que você fala no processo, tá? O processo termina com alegações finais da acusação, depois com alegações finais da defesa, sempre nessa ordem. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. E é pacífico, tá? Isso é básico, tá? Que nas alegações finais você não pode trazer novos documentos. O que aconteceu nesse processo do Felipe Martins em especial? Veio alegações finais do Ministério Público, da PGR, e eles trouxeram novos documentos. Quando inicia o nosso prazo, Segredo, e a gente começa a preparar as nossas alegações finais, primeiro, para preparar as nossas alegações finais, a gente tem que ler alegações finais do Ministério Público, a rebatê-las. Isso é natural. Por isso que a defesa fala por último. Isso é o contraditório e a ampla defesa. Quando a gente começa a analisar as alegações finais da PGR, a gente percebe que a PGR trouxe novos elementos. Isso não pode. O que a gente faz então? Nós temos 15 dias para apresentar as alegações finais. Quando a gente percebe isso, faltavam 5 dias para terminar o nosso prazo, porque você tem um processo de 78 terabytes, então é complexo você preparar uma alegações finais. As nossas foram entregues com 381 páginas, vejam a complexidade disso. Então a gente percebe que a PGR trouxe novos elementos. O que a gente faz, Segredo? A gente junta uma petição. Isso é normal, isso é usual na advocacia. Isso é normal. A gente junta uma petição e diz assim: ministro, a PGR praticou um erro juvenil. Então, Segredo, você começou dizendo o seguinte: a culpa é do Jeffrey? Não, a culpa é da PGR. Foi a PGR que tumultuou esse processo. A PGR praticou um erro juvenil. Todo mundo sabe, qualquer aluno de direito básico sabe que nas alegações finais você não pode inovar. Então a PGR trouxe novos documentos, a gente junta uma petição e diz assim: ministro Alexandre de Moraes, suspenda meu prazo das alegações finais, eu ainda tenho mais 5 dias. Por quê? Porque a PGR trouxe novos elementos. Isso não pode. Então suspenda meu prazo até analisar esse meu pedido de desentranhar esses novos documentos da PGR, que é retirar esses novos documentos. A gente pede isso. No meu último dia do prazo das alegações finais, o ministro, ao invés de analisar aquela minha petição, que eu peço mais prazo, peço para suspender o prazo, peço para tirar os documentos da PGR, ao invés de analisar aquele meu pedido, o ministro nada fala daquele meu pedido e no último dia do prazo, ou seja, eu estava no prazo ainda, ele nos destitui do processo. Aonde eu queria chegar com esse resumo todo? Foi tão grave isso que aconteceu no campo da advocacia, é tão usual no dia a dia da advocacia criminal, isso que eu fiz, é tão comum, que o presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti,
ele vai pessoalmente no STF em defesa da classe dos advogados para evitar que isso trouxesse transtornos irreparáveis à advocacia. Porque isso foi um atentado contra a classe dos advogados. Tem advogado que vota 13, que estava surtando no grupo das prerrogativas, tem conselheiros federais que votam 13, que estavam surtando no grupo. Por quê? Porque agem assim nos seus processos no dia a dia também. Entendeu, Segré? Aí, então, eu peço para o Felipe Martins escrever de próprio punho, o que é usual, porque o ministro me destitui do processo. E, neste caso, eu sou o primeiro advogado pós-Constituição de 88 a ser destituído de um processo. Tem mais essa, né? O ministro me destitui do processo e encaminha para a defensoria. Só que eu falo o seguinte, Felipe, pega um papel e uma caneta Bic azul, a famosa, escreva aí, eu, Felipe Martins, RGA, não aceito ser defendido pela Defensoria Pública. E juntamos isso no processo. A Defensoria Pública não poderia defender o Felipe Martins. A Defensoria Pública não defende quem diz não querer ser defendido pela Defensoria Pública. Então, em razão do clamor popular, inclusive, porque você, inclusive, auxiliou muito nisso, a Oeste, em todos os jornais, nos ajudou na propagação, na difusão dessa informação, o ministro reconsidera a decisão e nos inclui novamente no processo, me dá 24 horas para apresentar as alegações finais, que são juntadas dentro do prazo com 381 páginas, Segré. Agora, Chiquini, o ministro Alexandre de Moraes já te mandou calar, tirou a tua fala, agora te destitui. O Felipe Martins, pelas provas que não existem, ele não estava na viagem aos Estados Unidos, ficou claro e definido até pela alfândega ou pela migração americana. Ele não estava nas reuniões que são atribuídas a essa minuta do golpe. De fato, essas são informações que constam no Diário Oficial do governo Lula, sugerindo ou mostrando que ele não participou dessas reuniões do dia 7 e do dia 9 de dezembro. A pergunta, então, é por que ainda está preso? Bem lembrado, Felipe Martins está preso. Poucas pessoas falam disso, né? O Felipe Martins, ele não está em liberdade. Ele é preso por uma viagem que ele não fez. E ele é colocado em liberdade porque ele não fez essa viagem, né? Só que ele é colocado em liberdade com uma tornozeleira eletrônica, proibido de sair da cidade. Há 2 anos ele não vê a filha, porque ele não pode visitá-la. Então veja, Felipe Martins é preso e continua preso por uma viagem que não fez e gritantemente inocente. Ele só foi processado, Segredo, porque a acusação não teve honestidade e hombridade de reconhecer o erro. E a tentar justificar aquele erro da prisão, criaram uma nova mentira, que ele teria participado da elaboração da minuta e participado de reuniões. Mas já está provado, Segredo, já está provado que ele não tem qualquer relação com qualquer minuta fantasma, e a gente chama de minuta fantasma porque não existe, são 78 terabytes de processo sem a existência de uma minuta. Né? E as reuniões, por que ele não estava nas reuniões e eu provo isso? As pessoas que estiveram nas reuniões disseram que ele não estava, né? São inclusive testemunhas do Ministério Público que disseram isso, e os registros de entrada do Palácio da Alvorada, que foram mencionados, que foram concedidos pelo governo Lula, não tem Felipe Martins no registro de entrada. Tudo que nós temos é Mauro Cid, Segré. Então o Felipe Martins será absolvido. Chefe, muito obrigado pelo teu tempo, pelos esclarecimentos, e você sabe que a Faroeste Brasileira, a revista Oeste, está sempre aberto e comprometido com a verdade. Então a fala sempre estará apta aqui para te ouvir quando você precisar. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela transparência, pela honestidade. Por isso que eu sou um grande admirador do teu trabalho. Muito grande obrigado. abraço. Um abraço grande. Até mais. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade.
Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lele Bepler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. De segunda a sexta, o programa que deixa o filtro de lado e coloca a verdade em primeiro lugar. Análises afiadas e as notícias que realmente importam para você estão no Oeste Sem Filtro, a partir das 5h45 da tarde. Comentaristas que falam o que ninguém tem coragem de dizer. Oeste Sem Filtro, sem meias palavras, com a transparência que você exige. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no Oeste Negócios. Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes. Terça, às 8h30 da noite, Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. O presidente Lula disse ontem que ainda não definiu quem indicará para o cargo deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso do STF, aquele que chora porque está indo embora e antecipou a sua aposentadoria da Suprema Corte. Após cumprir a agenda em Roma, Lula disse aos jornalistas, abre aspas, não querer um amigo, fecha aspas, no posto, mas uma pessoa que terá, abre aspas de novo, como função específica cumprir a Constituição Federal, fecha aspas. Vamos assistir mais uma narrativa do Jancho, mesmo sem chamar o Jancho por enquanto. Vai lá. Agora eu vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero.
É essa, a única que eu quero é essa. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, ou as ministras, e vai continuar sendo assim. Gente, veio o palhaço, o Janjo, todos juntos. Cara, não acredito nada no que esse cara fala. Com todo respeito, esse cara com todo respeito pelos caras. Mas quando eu lembro, na campanha de 2022, Fabiana, que esse mesmo senhor, e era candidato, ele falou que colocar amigos no STF era conspirar contra a República. Eu busquei hoje, eu falei, não achei. Mas eu lembro disso. Aí colocou o Zanin, que era seu advogado, e o que ele fala ser o primeiro-ministro comunista no STF. E agora não vai colocar um amigo? A tua fala, por favor, senão vou falar alguma coisa que posso me arrepender depois. Bom, primeiramente, está aí o grande motivo de eu não usar Barroso. Tenho muito orgulho da minha origem, não sou parente de ministro Barroso, mas um grande motivo é esse. E a fala do presidente Lula, do Lula, né? A gente vê que, após a fala que ele teve da Gleisi Hoffmann, nossa, eu sempre me confundo, é a Gleisi Hoffmann mesmo, que é a ministra, Isso. Ele acabou fazendo uma fala de que só colocou ela para intermediar lá entre o parlamento, porque ela era bonita. E será que ele tem essa visão também? Vai achar uma mulher bonita ou uma mulher que milita? Só para inglês ver, aí depois de 5 dias troca, porque é sempre essa jogadinha que ele faz. Acredito que no STF não dê para tirar quem ele indicar, mas é sempre assim, ou é alguém para militar, só que ali não vai ter como ele substituir depois, então ele vai ter que colocar alguém que realmente... Bom, do jeito que ele está falando aí, eu ainda não vi isso ser feito na gestão dele, né? Não colocar algum amigo, alguém próximo, alguém amigo do pai, né? Como vocês disseram aqui. Então, infelizmente, eu tenho certeza que não será uma mulher negra, não será uma pessoa com deficiência, não será nada disso. Será alguém que eu também vou me calar aqui para não sair processada daqui. Não, a gente não tem medo do processo. Em realidade, o que tem não é uma questão de falar o que não deve ser falado, senão que você começa a ferver, o sangue começa a ferver. Porque é uma mentira atrás da outra. E ele acredita na mentira. O pior é isso. Os petistas acreditam nas mentiras dos petistas. Como aquela senhora falou, já que ela votou no Lula, já que ela votou no PT, tem que engolir, ponto, acabou. A vida dela está acabada, desastrada, porque todo mundo, né, sabe os escândalos da esquerda, e ela simplesmente abaixa a cabeça, e é isso que toda a esquerda faz. Eu já vi, inclusive, como deputada, deputados não gostando da indicação do Flávio Dino, não aceitando, não tolerando, mas disseram que eles tinham que abaixar a cabeça porque não tinha outra saída. Agora, André, você estudou leis. Um dos conceitos para chegar na Corte Suprema é como chegar no top. Não tem mais. Quem chegou aí, chegou a tudo que poderia almejar como advogado, eventualmente, se tiver essa vontade de chegar no STF. Mas tem algumas características de conceitos, conteúdos, valores, aquela experiência. E eu lembro que, por exemplo, o Toffoli, 2 vezes foi reprovado para juiz em primeira instância. E aí, de repente, esse advogado do PT chega até o Supremo Tribunal Federal. O Zanin, que devo reconhecer, foi um muito bom advogado de defesa do Lula, mas não pode ser uma característica de como foi o advogado, então agora vai ser colocado. O Flávio Dino foi ministro da Justiça, aquele que não achou as imagens do dia 8 de janeiro, se perderam, e vai também encaminhado aí. E agora a gente não sabe se vai ser o Messias, o Pacheco, ou seja, é devolução de favor, parece. Não tanto uma questão de conceito, conhecimento e valores. Eu te dei um favor, então te coloco aí. É mais ou menos isso? É totalmente isso, né? É totalmente isso. Essa história de que, a Constituição exige 2 coisas, notável saber jurídico e reputação ilibada. Difícil encontrar nos ministros que aí estão qualquer uma dessas 2 fatores. Notável saber jurídico tem sido cada vez mais raro. E reputação ilibada, com essas sanções, aliás, fica difícil. Se entraram com a reputação ilibada, certamente não permaneceram. Como é que a gente pode dizer, por exemplo, que o ministro Moraes permanece com a reputação ilibada, estando numa lista
em que está a escória da humanidade, que são os parceiros dele nas sanções da Magnitsky. Então, isso tudo, a Constituição virou uma balela. Aliás, não só por isso, mas também por isso, virou apenas uma folha sem valor nenhum. Como é que a gente pode pensar que o Lula nomeou ou está pensando em nomear pessoas que não são amigos dele, se ele põe o Zanin, que era o advogado dele, se ele pôs o Toffoli, que era advogado do PT, se ele colocou o Dino, que era o ministro da Justiça, e que é alguém tão bom de juiz que abandonou a carreira e foi para a política. Era tão bom ele foi juiz. Quer dizer, e aí volta nessa condição. O Toffoli, como você disse, sequer passou para o concurso, e o Zanin, enfim, nem isso. Então, é óbvio que o Lula, se a gente puder concordar em alguma coisa com ele, eu diria o seguinte: de fato, ele não coloca ali apenas amigos, ele coloca ali pessoas que são aliadas, ele coloca ali pessoas que são subalternas a ele, não necessariamente amigos, mas sem dúvida alguma pessoas que fazem aquilo que ele espera que seja feito dentro da corte. E uma última coisa, ele disse que ele não vai nomear minorias. Sim. Eu também discordo disso. Eu creio que o Lula vai sim nomear uma minoria que é, com absoluta certeza, uma pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência jurídica. Isso eu não tenho a menor dúvida, seja o nome que for. A possibilidade de uma nova aposentadoria, e isso é uma questão que chama atenção. Barroso saiu 7, 8 anos antes. A pergunta é, por quê? Tá certo, ele vai continuar cobrando tudo e não vai cobrar apenas R$7.600, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você vê a situação de que pode vir a aparecer uma aposentadoria precoce de novo, aí chama atenção. Dizendo, o que está rolando? Porque o próximo presidente, ou seja o Lula ou outro, deveria nomear 3 ministros. Mas isso já inclui Barroso? Não, aí seriam 2. Não, 2 só. É isso aí. E aí você vê que voltou a movimentar os bastidores, porque segundo uma reportagem publicada pelo jornalista Cláudio Dantas, a ministra Carmen Lúcia confidenciou a pessoas próximas que estuda também e pode se deixar o tribunal antecipadamente. Talvez durante o governo Lula. Você consegue me explicar o que está acontecendo? Segredo, são 2 teses que estão sendo apresentadas. A primeira delas é que eles estão fazendo isso para evitar que, na hipótese de um governo de direita, haja indicações de alguém à direita. Mas no caso do Barroso, eu até aceitaria no caso da Carmen Lúcia, que a Carmen Lúcia ela cairia já no próximo mandato. No caso do Barroso, não. Teria que ter uma reeleição de um governo de direita. Ou seja, no caso do Barroso, eu acho que a questão dele é mais um receio dele sofrer consequências da Magnitsky, porque ele viu que a Magnitsky foi para o Alexandre Moraes, para sua esposa, e eles vão aplicar a Magnitsky para mais outras pessoas. Isso é fato, né? Ou seja, nesse caso, me parece que, no caso do Barroso, é mais mesmo receio, medo. No caso da Carmen Lúcia, talvez junte as 2 coisas, a estratégia e o receio da Magnitsky. Agora, tem um dado que, se eu pudesse só fazer um questionamento sobre a indicação de ministro. Por favor. Eu, particularmente, eu não me preocupo muito se o presidente vai indicar ou não, porque o processo de indicação já está totalmente errado da minha perspectiva. Não deveria ser o notável saber jurídico e a reputação ilibada deveriam ser as condições suficientes para a indicação de um candidato. Elas deveriam ser condições necessárias e não suficientes. Mesmo porque a questão do notável saber jurídico tem o grau de subjetividade daquele que está julgando se ele tem ou não notabilidade. Que no caso, vai na sabatina que eles vão verificar isso. Deveria ser de uma forma muito concreta, só poderia ser indicado para ministro por mandato de 10 anos, indivíduos acima de 45 para 50 anos, talvez eu oscilo entre 45 e 50 anos, mandatos de 10 anos, e apenas juízes de carreira. Ponto final. Perfeito. Mas é que é bonitinho, porque o cara sabe muito de direito. Então faz o seguinte, vai fazer uma faculdade, ou então faça o concurso para receber com notabilidade o seu diploma e comece uma carreira e faça o concurso. Porque está totalmente errado. Não dá essa questão da notabilidade, porque a notabilidade não exige que o indivíduo seja nem jurista. Nem jurista é necessário que ele seja.
Basta que ele demonstre notabilidade por ter trânsito no meio ou ter trabalhado no meio jurídico. Ele não precisa ser jurista para trabalhar em tribunais, por exemplo, com determinados cargos. Bastaria ele ser indicado. Por isso ele não quer um amigo. O que eu gostaria que o Lula indicasse não é ser amigo ou inimigo, porque ele vai indicar um amigo. O processo de indicação já está errado. Eu gostaria que ele indicasse uma única coisa. Um cara que tivesse vergonha na cara, independentemente da notabilidade do saber jurídico, e fosse absolutamente constitucional. E sendo constitucional, ele pegasse, por exemplo, aquela peça do Fux, que foi apenas aquele momento que o Fux foi uma peça constitucional, e se moldasse naquele tipo de comportamento. É um posicionamento de cidadão, não de jurista. Justinho, antes de passar, claro, Isabela Vilas Boas está mandando um superchat dizendo boa tarde, equipe brilhante, muito obrigado. Resposta da enquete, Lula deveria indicar por mérito, mas nesse governo só gênero, cor e tudo mais é levado em conta, dividindo o povo para perpetuar este desgoverno. Muito obrigado. E teve outro recado que falou, eu gostaria de saber o que angustia o professor Suano. Em que sentido? Não sei, deve ter te visto com cara de angústia. Eu estou sempre angustiado, porque eu sou um existencialista. Aí, então, eu estou sempre... na faculdade, na faculdade a gente dizia assim, toda vez que a gente queria filosofar, a gente dizia, vamos puxar uma angústia? Estou filosofando. Nossa Senhora. Conclua, por favor, e depois o André pediu e a gente vai no intervalo. Vamos lá. Ô Segré, para mim pouco importa se será uma mulher, um homem, porque assim, eu não espero nada do presidente Lula. A qualidade de quem será indicado... Ele está falando, para no final indicar ou o Messias ou o Pacheco. Cá entre nós, é trocar 6 por meia dúzia. Parece aquela substituição no futebol, que você tira um jogador, coloca outro, o torcedor se pergunta, o que vai mudar? Nada, né? Porque o nível é ruim, é igual, assim, porcaria. Agora, vamos ser justos numa única coisa, Segré. Hoje, os 2 ministros mais problemáticos, eu vou usar a palavra problemáticos para não ser processado. Os 2 ministros mais problemáticos do Supremo Tribunal Federal, pasmem, não foram indicados pelo Lula. E nem pela Dilma. Olha. Quem são? Concluam. Não, se os únicos 2 que não foram, você tem. Tem o Gilmar, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, e Bolsonaro, Nunes Marques e Cássio Nunes. Nunes Marques e André Moraes. O Alexandre foi pelo... Temer. Ele está falando do... Gilmar e Alexandre Moraes. Fala aí. Agora, o problema é esse, né? Eles não foram indicados, mas o problema não é a indicação, é a permanência, né? Então vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. Por isso que a questão do mandato eu acho importante. Mas não acho que resolva totalmente ser apenas juiz, porque você cria também um núcleo de politização extrema dentro do judiciário formal. O problema é a politização excessiva e não de onde necessariamente ela vem. Agora, essa questão da Carmen, da possibilidade que também a Carmen saia, né? A gente precisa entender isso da seguinte forma. Está saindo o Barroso, está saindo a Carmen, parece óbvio, então, que eles estão criando uma estratégia para desidratar a possibilidade de que um próximo presidente tenha condições de fazer nomeações. Isso precisa não apenas chamar a atenção nossa para o Lula, não apenas chamar a atenção nossa para a estratégia do PT. A gente precisa entender que essa corte está totalmente alinhada ao PT. Claro. Pô, quer dizer, se esses ministros se prestam a isso, é porque a gente tem dentro do STF não apenas ministros esquerdistas, ministros totalmente alinhados ao governo e ao executivo, mas ministros que querem que o STF permaneça dessa forma. Quer dizer, vocês percebem que é um jogo combinado. A gente não está mais falando, então, apenas de um STF que empresta governabilidade ao executivo. A gente está falando de um STF que é o executivo e o executivo é o STF. É uma coisa só. Nós completamente desvirtuamos a função do STF dentro da República. O governo vai intensificar a articulação pela proposta da emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 6 por 1. Depois que o texto avançou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deu declarações públicas de apoio à matéria que deverá se tornar pauta da campanha reeleição do presidente Lula. Até então, o governo mantinha uma postura de cautela em relação à proposta para não se indispor com o setor produtivo numa conjuntura adversa de juros altos e tarifaço americano.
e porque não há maioria favorável ao tema no Congresso. Na maioria das pessoas que estão votando pelo 6x1, ninguém contrata ninguém, ou seja, eles podem ter uma jornada de 1 por nada, porque não são pagadores de impostos e muito menos contratantes de mão de obra. Mas o que você acha dessa proposta? Olha, eu acho que no mundo da lua é linda. Linda, maravilhosa. Eu até gosto de debater sobre esse assunto, porque realmente as pessoas estão cansadas, as pessoas merecem ganhar mais, merecem trabalhar menos. Só que não é assim que funciona nem aqui, nem no comunismo, nem em lugar nenhum. O comunismo é fome absoluta, é lucro e luxo só para quem está no poder. E isso, no capitalismo, a gente vê que eles, obviamente, colocam essa pauta porque está chegando perto da eleição, chegando perto da campanha. A maioria é trabalhador e eles querem o voto do trabalhador. Isso não engana a gente, não. A gente sabe que é uma pauta para crescer eles na campanha, que tentaram, mas a direita não deixou. Mas a realidade dessa situação do 6x1 é o seguinte: quando a pessoa ter que trabalhar menos um dia na semana e tiver um local de trabalho com uma fábrica de 100 pessoas, obviamente alguém vai pagar o preço. E não vai ser o dono da empresa. Obviamente vão 50%, eu não calculei isso ainda ao certo, porque eu tenho certeza que não passa um projeto desse. Teria que demitir mais da metade dos funcionários. Essas pessoas que ficarem e tiver que trabalhar dias a menos, terão que trabalhar muito mais em pequeno tempo. Então, assim, puxando para a realidade, é uma pauta apenas para fazer politicagem em cima, eu tenho certeza, para arrecadar voto, coisas do tipo, mas é algo que não agrega em nada à nossa sociedade. Do ponto de vista econômico, Luiz Arthur, qual é o impacto disso? Porque a Erika Hilton, que foi uma das que propunha esse projeto, não tinha feito a conta. Falou, não fiz a conta, não tenho a mínima ideia de qual é o impacto. Eu duvido que alguém vai aceitar continuar pagando a mesma coisa para uma pessoa que vai trabalhar menos. Do ponto de vista prático, talvez muita gente diga, eu demito aquele que está ganhando 10, contrato a mesma pessoa para ganhar 8 porque vai trabalhar menos. Exato. Segré, mais uma vez, eu sou radicalmente contra qualquer intervenção do Estado na economia. O Estado, toda vez que coloca o dedo, ele atrapalha. Isso deveria ser uma relação de mercado, negociação entre patrão e empregado. Cada um negocia a sua jornada de trabalho, cada um negocia o seu salário. O governo não tem que determinar nada. Se a gente voltar um pouco no tempo, vamos lembrar que era proibido o comércio abrir aos domingos. Porque o sindicato dos trabalhadores achavam absurdo as pessoas trabalharem aos domingos. E ninguém nunca perguntou para os trabalhadores se eles queriam trabalhar aos domingos ou não. Hoje é normal, todo mundo vai no shopping center e as lojas funcionam aos domingos. O verdadeiro debate econômico aqui, Segredo, deveria ser produtividade. Por que a produtividade do trabalhador brasileiro é tão baixa? Por que a produtividade do trabalhador brasileiro é 1/4 da americana? Ou seja, para um trabalhador americano, a gente precisa de 4 brasileiros para fazer a mesma coisa na média. Esse é o debate. Como melhorar isso? Com educação, qualificação, com investimento em tecnologia, com um monte de coisa que não tem aqui no Brasil. Então a gente está perdendo tempo debatendo o problema errado. E eu insisto, deixemos os trabalhadores livres negociarem a sua própria vida. Quando você está no começo de carreira, você quer trabalhar mais, você quer crescer, você é jovem, você tem fôlego, você não se importa com jornadas maiores. Quando você é um pouco mais velho, você já está consolidado na sua carreira, você pensa diferente, você negocia diferente. Não é o governo que vai determinar o quanto cada um pode e quer trabalhar. Mas vou derrubar mais uma narrativa desse governo que só mente. A lei, que é hoje denominada CLT, não proíbe que a gente trabalhe 36 horas se quiser. O que proíbe é que a gente trabalhe mais de 44. Isso aí. Se eu quiser trabalhar 30, eu posso trabalhar 30. Vão me pagar por 30, mas não tenho problema nenhum. O que não pode, a lei não permite, é trabalhar mais do que 44. Então, estão querendo mudar uma lei que não precisa ser mudada. 44 na semana. Na semana, são 44 horas por semana. A Erika Hilton foi tão errada que o cálculo que ela fez, ela errou, inclusive no cálculo de horas por semana trabalhadas. Ela botou 4 por 3 e botou 6 horas de trabalho por dia. Ou seja, eu lembro que estava o Pabinato, estava a Daniela aqui, os dois fizeram um cálculo, mas peraí, dá 36. Mas deveria dar 24. Ou seja, você está botando 2 dias, está botando até sábado sem colocar no cálculo 4 por 3. Por que eu estou colocando isso?
Porque o erro dela é tão grande, eu concordo plenamente com a deputada. Ela falou assim, essa é uma pauta exclusivamente eleitoreira para tentar pegar um público que não vai entender a lógica de uma economia que funcione. Eu concordo com o Arthur, que diz a questão da produtividade, mas tem alguns elementos. Tem alguns fatos que não são levados em consideração e eles colocaram no jogo, quando eles falaram da economia europeia, que lá o trabalho já estão caminhando para reduzir, mas tem um dado. Alta produtividade, tecnologia avançada e já chegou aquele ponto da tecnologia em que os trabalhadores podem ser substituídos. Então, o fato de você criar uma normatividade para garantir um mínimo não era para botá-los para trabalhar menos, era para garantir, porque vai chegar um ponto que a tecnologia vai substituir. Um computador substitui 20, 30 pessoas. Ou seja, vai chegar, ou um robô substitui 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Ou seja, essa é a questão. Agora, para você chegar a esse ponto, você tem que ter uma sociedade tecnologicamente avançada, com a cultura bem feita, uma educação bem organizada e a produtividade num nível desse que o Arthur falou. Aí você pode raciocinar em termos de 4x3, 2x5, 5x7, 18. Até mesmo por quê? Porque numa economia que já estiver organizada nesses pontos, e jamais a esquerda terá capacidade de pensar uma economia assim, nunca, mas uma economia organizada nesse ponto, você não precisa mais ter CLT. Sabe por qual razão? Você vai fazer como em determinados lugares nos Estados Unidos, que existem. Pleno emprego e as pessoas ganham por hora trabalhada. Então eu decido quantas horas eu quero trabalhar. Se eu estou precisando de dinheiro para comprar um carro, eu chego para você, quer pagar? Se você está precisando de gente que trabalha aqui, quero trabalhar 15 horas por dia, porque eu preciso de muito dinheiro. Você diz, você é bom cara, você trabalha bem, você tem mérito, ainda pago mais para você. Porque você merece. É assim que os norte-americanos em determinados lugares trabalham. Não precisa de CLT. Agora, para chegar a isso, você precisa ter uma economia desenvolvida, uma educação feita, mão de obra qualificada, alto nível tecnológico. E além do mais, você vai ter que levar em consideração o avanço das blockchains e da inteligência artificial. Isso é o século XXI. Quem não entender isso, está fora do mundo. Vai ficar brincando de pular de galho em galho, porque não vai acompanhar o que está acontecendo. Tem alguns maldosos que falam que estão querendo derrubar 6x1, porque 6x1 é muito mais fácil que responder 4x3. É verdade. Do ponto de vista legal, qual é a tua visão? Olha, o que me assusta, Segré, nisso tudo, é que é o seguinte, qual é a premissa dessa alteração? Pelo menos do que a gente escutou da Erika Hilton e os seus etcaterva. A ideia é a seguinte, há uma injustiça na relação de trabalho. E aí isso me assusta, que diante de uma percepção ou de uma possível percepção de que há uma injustiça numa relação de trabalho, a gente vai lá e abre mão da liberdade. No caso da liberdade comercial, no caso da liberdade de negociar, no caso da liberdade de uma forma geral. Isso é muito perigoso dentro do raciocínio, sobretudo dessas pessoas de esquerda que estão no poder ou que estão por trás desse projeto. Se você entende que há uma injustiça na relação de trabalho, você precisa resolver a relação de trabalho sem tirar a liberdade. Liberdade de quem não está se sentindo injustiçado, liberdade do mercado de uma forma geral. Então, você pega a sensação de justiça, arranca a liberdade, entrega para o Estado e fala assim, eu vou cuidar de você. Esse percurso me assusta muito. A percepção da injustiça, o Estado arranca a liberdade e coloca debaixo do braço e fala, agora eu cuido de você. Isso, se você olhar, não acontece apenas na relação de trabalho. Acontece com a nossa liberdade de expressão, acontece com a nossa liberdade de voto, acontece com as liberdades de uma forma geral e de uma maneira, quase como um padrão, é o raciocínio que as esquerdas fazem dentro do país. Mas Erika Hilton propôs uma redução da jornada de trabalho, sendo que tem pessoas que trabalham para ela que a gente paga. É maravilhoso. Aí com o dinheiro do outro... Tinha um negócio que falava, não me lembro o que era... refresco, no buraco dos outros, isso. Não, eu lembro, só não falo porque não fica legal, menos ainda nessa hora. Mas tem gente do Centrão que pode ficar sem emprego, porque após sofrer uma derrota na Câmara com a derrubada da MP, que substituiria o aumento do IOF, o governo Lula começou a exonerar uma série de indicações do Centrão em cargos do segundo escalão. As demissões atingem aliados do presidente do PP, Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, e deputados do PSD, presidido por Gilberto Kassab, além de nomes do União Brasil e do MDB.
Cerca de 380 afiliados a partidos do Centrão com ministérios da Esplanada atuavam no governo Lula antes dessa série de exonerações publicada na sexta-feira no Diário Oficial da União. Esse PSD também é um partido muito estranho, porque se vai colocar um candidato, por exemplo, Ratinho Júnior, me parece que era um candidato, aí vai fazer campanha em Bahia. Só que Bahia, o PSD, apoia o governo. Então, como que vai ficar? Mas que são 380 que vão ficar sem emprego, seja 6x1, 5x2, e aí eu trago com outra questão. Imaginemos que tenha uma loja. Fabiana tem uma loja e atende de segunda a sexta e sábado também. Teoricamente, segundo essa normativa que querem colocar, você vai ter que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta até meio-dia, e não vai trabalhar nem sábado nem sexta-feira. Vai fechar o comércio? Não vai. Então vai ter um aumento do custo. Com o aumento do custo, só tem uma opção. Ou o empresário ganha menos, e com uma quantidade de tributos já não está ganhando nada, ou vai ter que contratar gente mais barata, menos capacitada, ou aumentar o preço. Mas voltando nesse Centrão, acontece a mesma coisa aí na Assembleia Legislativa? O Centrão sempre está no meio, buscando carguinhos aí para distribuir? Olha, lá em Brasília pega mais fogo. Aqui já é mais tranquilo em relação com o governador. Mas assim, o que eu vejo lá de Brasília, meu pai é deputado federal, então a gente conversa muito sobre isso. E eu vejo que ficou feio agora fazer o L, né? Eu estou vendo, é o que a gente está vendo, é o que eu vejo até comentários dentro do... Porque assim, eu vejo até dentro do PSOL, a gente acaba vendo um outro comentário do pessoal falando, gente, eu estava ali no caminhão, fiz o L, que vergonha. Poxa vida, então a gente está vendo essa desunião já, que já era previsível, quando todos esses partidos se uniram para apoiar o Lula, né, numa estratégia magnífica de aplaudir a tristeza. Mas, assim, foi uma estratégia para ganhar a eleição. E, assim como o PT é extremamente egoísta, obviamente isso ia acontecer, dele ser egoísta, querer tudo para ele, não compartilhar com mais ninguém. Ser feio agora, aprovar as coisas do PT, então a população está de olho, eles não estão mais aturando, porque a população em si é de direita. A população em si é contra aborto, droga e tudo quanto é coisa que a direita é contra. Eles só vão pela lábia do Lula. Mas por isso que eles caíram nessa lábia aí. E eu tenho certeza que agora, cada vez mais, esse desgoverno está caindo e está causando essa desunião que cada vez será maior. Suano, se alguém está indo bem no governo, por que um aliado cairia fora? Porque não estão indo bem. Porque eles recebem, concordo plenamente com a deputada, eles fizeram uma aliança, eles fizeram uma coligação. Tem uma diferença entre coligação. Dizem que o nosso presidencialismo é de coalizão. Não existe coalizão no Brasil. Coalizão é quando pessoas diferentes se juntam, fazem um projeto coletivo e seguem esse projeto durante toda a proposta do mandato. 4 anos. E eles não mudam, eles renunciam a pautas individuais, inclusive. Coligação é quando pessoas diferentes se juntam para derrotar alguém. E depois que derrota, cada um segue seu caminho, ninguém renunciou a nada e fica a pancadaria toda. Eu conto para mim, eles juntaram de Boitatá a Curupira para derrotar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro significava uma crítica ao que existia antes. E aí eles derrotaram o Bolsonaro. E agora o que a gente faz? Passaram a ratear, a negociar como uma máfia faz. A máfia faz isso, ela senta num determinado local e ela fica regionalizando os lugares. Isso é meu, isso aqui é teu, aquilo é teu, aquilo é teu. E detalhe, eu lembro que quando as pessoas estavam debatendo sobre ministérios, eu falava ali, algumas pessoas, não, você é um tolo. Não, o ministério é irrelevante, cara. O que significa são as autarquias, é o segundo escalão. Aí é que está a massa dos caras que representam o apoio político que determinado partido vai dar para o presidente. É ali que eles estão negociando. Aquele cara que ocupa um determinado cargo, ele ocupa aquele cargo lá que é muito alto, não é porque ele vai ter poder absoluto, não. É porque na caneta dele ele pode indicar um monte de gente para segundo, terceiro e quarto escalão, sei lá, segundo e terceiro escalão. Porque é aí que está a massa. Isso ia acontecer cedo ou tarde quando eles perceberem que o fato de estarem no governo ia significar para a sua eleição vindoura algo negativo, uma vez que o governo está fracassando. O governo está fracassando, por isso que precisa de um cara como Pedro Rousseff mentindo adoidado. Essa que é a jogada. Então, veja, eles estão percebendo que não tem mais como caminhar. O grande problema, e aí é que a minha grande angústia, o Arthur sempre tem citado isso, o que eles vão gastar de dinheiro ano que vem
essa galera que não tem valores vai voltar. Parte deles vão dizer, não, tudo bem, se você me der aquilo que eu quero, ótimo, eu voto e faço de conta que voto que estou do teu lado. Retiro as pautas bombas, retiro aquilo que pode trazer problema, aí o Lula vai dizer, não tem problema não, deixa a pauta bomba porque é pro próximo governo. Se a gente perder, ó, o cara lá, ó, é saleiro entupido, deixa para ele. Se a gente ganhar, a gente coloca no saleiro do povo. Isso aí eles não estão nem aí. Esse é o problema, eles têm muito dinheiro que eles vão roubar do povo para pagar e comprar esse pessoal para fazer uma nova coligação. Aí é que é o meu medo. Será, Luiz Arthur, que se esses 380 fulanos não são repostos, sentiremos alguma falta? Não, nenhuma falta. Ô Segré, vamos lá. Centrão. O Centrão não é de esquerda, não é de centro, nem de direita. O Centrão é do dinheiro. Se tem dinheiro, ele é governo. Quando acaba o dinheiro, ele pula fora do governo. E o Centrão está pulando fora do governo Lula porque percebeu que é um governo que está quebrado, quebrou o país e que está cada vez com menos chance de ser reeleito. Então o Centrão não é bobo. O Centrão está desembarcando do governo Lula, criando uma grande articulação que por trás tem o PL da dosimetria para manter Bolsonaro preso por um período menor, mas inelegível no ano que vem, para que lance Tarcísio de Freitas, com o apoio de todo o Centrão, candidato no ano que vem. Então está desembarcando do governo Lula. Então é óbvio que o Lula tem que demitir esse povo lá de dentro do governo, porque ele já não está mais votando a favor do governo. Então, nesse aspecto, sou obrigado a dizer que o Lula está certo. Tem que mandar embora todo mundo do Centrão. Ótimo, sabe por quê? Porque isso talvez gere um pouco de vergonha na cara do Centrão para desembarcar logo todo mundo e começar a formar uma grande frente contra o Lula no ano que vem, que é a única esperança que a gente tem de tirar o Lula do poder. Caso contrário, o Lula, com esse populismo que vem pela frente, com esse gasto público, com essas benesses, bondades, enfim, o populismo, isso vai torná-lo muito forte no ano que vem. Porque a gente já comentou aqui, tem uma parte da sociedade brasileira que não entende que o populismo joga contra a economia. Então, Segré, tomare que o Lula realmente continue demitindo todo mundo do Centrão, para que o Centrão tome vergonha na cara e comece a construir, junto com a direita, junto com o Bolsonaro, uma alternativa a Lula no ano que vem. E aí, Marcília, o Centrão fisiológico, se sai do governo Lula, não quer dizer que vai para uma opção concentradora da direita ou da centro-direita. Como você vê esse movimento no centro? O Centrão, ele só não vai para onde a gente gostaria de mandá-lo, né? Mas de resto ele sempre vai para onde, enfim, segue o dinheiro, né? Mas eu acho que tem um ponto aqui anterior que a gente está comentando, etc., esse caso, mas veja, a gente comentar sobre isso é mais ou menos como a gente chegar, e olha como a gente vai se tornando insensível. Quando a gente chegar em casa e falar assim, bom, vamos aqui discutir, hoje então meu filho bateu na minha mulher, né, meu filho de 10 anos, ele esmurrou a mãe, e a gente vai aqui comentar sobre o que aconteceu hoje, e tá, hoje esmurrou mais, ontem esmurrou menos. Veja, a gente está falando aqui de um absurdo, né? O absurdo é total do governo utilizar os seus cargos, utilizar o dinheiro público, utilizar-se da máquina estatal para fazer jogo político que interessa às pessoas que estão no governo e não ao Estado. Não há interesse público nenhum envolvido nisso, não há interesse coletivo nenhum envolvido nisso. Isso é totalmente inconstitucional do ponto de vista da lei e eles simplesmente usam como moeda as pessoas, os cargos e assim por diante. Então, eu acho que esse me parece ser o ponto, a nossa insensibilidade em relação a isso parece ser o ponto mais gritante. Javier Milei se encontrará com Donald Trump na Casa Branca depois de Estados Unidos anunciarem uma linha de swap cambial de 20 bilhões de dólares para a Argentina. A reunião será realizada em Washington, enquanto o país sul-americano enfrenta a grave crise cambial com suas reservas internacionais em declínio e se prepara para eleições legislativas marcadas para 26 de outubro. Mas o Milei teve duas boas notícias. A primeira, um investimento de 25 bilhões de dólares na Patagônia, que tem a ver com inteligência artificial. E segundo, um acordo entre o que seria a Petrobras da Argentina, a YPF, para exportação de petróleo por mais 20 ou 30 bilhões de dólares. Ou seja, vai ter oferta de dólares, melhorando as reservas internacionais, que está no vermelho, está no cheque especial. As reservas internacionais da Argentina estão no cheque especial. Mas, indo pelo lado das relações internacionais, madeiras, móveis e eletrodomésticos de cozinha importados
passarão a ser taxados com tarifas específicas nos Estados Unidos a partir da meia-noite de hoje. A medida afeta principalmente produtos provenientes de Canadá, China, Vietnã e México, estabelecendo taxas de 10% para madeira de construção e 25% para móveis e utensílios de cozinha. Os percentuais serão elevados a partir de 1º de janeiro de 2026, quando móveis passarão a ter imposto de 30% e armários de cozinha de 50%. Países com acordos comerciais específicos terão tratamento diferenciado, como o Reino Unido, União Europeia e Japão. E eu estou ansioso por ouvir os comentários de Luiz Arthur Nogueira. Segré, o Trump ele continua com a política dele de tarifaço contra os principais países do mundo, forçando que haja acordos comerciais específicos. Até aí tudo bem, ele está protegendo a indústria americana, está na verdade tentando reindustrializar a economia americana. O risco que o Trump está correndo é que ele está gerando inflação na economia doméstica. Por quê? Porque na medida em que ele tarifa os produtos importados e o americano continua importando, evidentemente ele está pagando mais pelos mesmos produtos em dólar. Isso significa inflação. Vamos lembrar que no ano que vem o Trump tem uma importante eleição que é no Congresso. Ele precisa manter a maioria na Câmara e no Senado. Inflação tira a popularidade de qualquer governante em qualquer lugar do mundo. Qual é o risco que o Trump está correndo? De no ano que vem, com uma inflação um pouco mais alta, o americano não perdoa inflação em dólar, ele corre o risco de perder a maioria na Câmara e no Senado e ter os 2 últimos anos de governo sem nenhuma governabilidade. E aí entra a história da Argentina, que é o que ocorre hoje com o Milei. O Milei está fazendo uma política econômica correta, cortou gasto público, enxugou a máquina pública, mas isso, no primeiro momento, gerou uma recessão econômica. E está difícil explicar para o argentino que ele vai colher os frutos a partir de agora. Problema, o Milei tem eleição agora, no mês de outubro, para o Congresso. Já perdeu uma em Buenos Aires, tem agora uma eleição importantíssima. Qual é o grande risco? O risco dele ter o efeito Macri, ou seja, Macri, né? Que o Macri tentou fazer uma boa política econômica, acabou se perdendo, perdeu popularidade e o final do governo dele foi um desastre, voltou o populismo de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. E aí o Trump está tentando ajudar o governo Milei, injetando literalmente dinheiro na economia argentina. Tomara que o Milei consiga convencer a população de que o ajuste é necessário e de que os frutos serão colhidos a partir de agora. Fabiana Bolsonaro, te trago agora nas relações de Brasil e Estados Unidos. Você enxerga uma possibilidade de resolução sobre as tarifas essas de 50%? Porque, teoricamente, segundo o governo Trump, não é comercial, é político. É a perseguição contra Bolsonaro. E aí? Olha, o Trump, ele realmente veio para fazer a diferença. A gente viu todas as guerras aí que ele conseguiu negociar, com muita luta para conseguir acabar. E a gente sabe que esse tarifaço dos 50% foi bem impactante para o Brasil, mas é um grande recado que ele está dizendo, que o Brasil não é um país a Deus dará, que não está a Deus dará, ainda não chegou à Venezuela, que ele ainda tem... ainda temos esperança, ainda temos alguém a pedir socorro. Então, espero realmente que o STF olhe melhor para essa injustiça que fizeram com Bolsonaro e vejam que os outros países de fora enxergam essa injustiça, tanto que estão aí mostrando o lado de que realmente Bolsonaro está com a verdade, Bolsonaro está sendo injustiçado, perseguido politicamente, e o Trump quer fazer uma pressão que eu não sei se está, sinceramente, parece que eles não se importam com a população, parece que o governo Lula, o STF, não se importa que as pessoas simplesmente vão chegar numa situação de fome extrema se isso continuar. Mas é esse o jogo da esquerda, não está nem aí para ninguém. E eu espero que o Trump seja cada vez mais firme na política dele nos Estados Unidos, porque é isso que ele está fazendo lá dentro, salvando a direita, mas... vamos ver o andamento aí no decorrer para ver se ele tem um pouco mais de cautela conosco também. Uau, que sonho conhecer vocês. Segré, Marcília, professor Suano, Arthur Nogueira. Gente, eu iria passar mal. E você passaria mal se não conseguir resolver Trump essa questão que muito bem nos falou Luiz Arthur, de inflação, relações internacionais? Onde que entra o Brasil nesse jogo todo?
Bom, já estamos passando mal, né? Estamos passando mal com as tarifas, mas estávamos passando mal também sem as tarifas, seja politicamente antes, agora economicamente também. O problema, né, é claro, como você antecipou, Segré, aqui a tarifa não é comercial. Acho que, enfim, eles já deram todas as dicas, não tem como mais dizer. Acho que até o Pedro Rousseff já entendeu, né? Ou a Dilma talvez ainda precise desenhar, mas enfim... Eu acho que fica explícito que a gente não está falando de algo comercial, a gente está falando de algo político. A chance de haver qualquer tipo de redução nessas tarifas antes de uma solução política, e a solução política não é para agora, porque não está na mão do governo, eles querem negociar liberdades e o Lula não está com essa moeda na mão, essa moeda está com o STF, e hoje o STF não está aberto para negociações, pelo menos não para essa. E a gente tem dentro desse cenário, portanto, a possibilidade de que talvez haja algum tipo de redução comercial como uma abertura de mesa para negociar outra coisa que são as liberdades. Isso pode acontecer. E se esse gesto ocorrer e o Brasil não entender que é um gesto, que é uma premissa comercial, ou seja, uma redução comercial para uma negociação política, nós vamos perder o bonde. Eu acho que já perdemos bastante o bonde dessa história. Espero que não sigamos perdendo outros. O Alckmin à frente dessas negociações é um grande problema, porque o Alckmin até agora ele não conseguiu nem entender se ele está na direita ou na esquerda. Imagina negociar com o Trump.